Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e estamos aqui agora para a segunda parte, né, da evolução e dispersão dos hominídeos. Agora vai acabar sendo 99% evolução e dispersão dos humanos. Lembrando que este vídeo aqui foi possível por causa do apoio da Genera, que faz testes genéticos aqui no Brasil, consegue te mostrar, por exemplo, sua ancestralidade, alguns traços da sua saúde. Se vocês quiserem um cupom de desconto para fazer essa avaliação genética, não só de ancestralidade, mas também de outros traços genéticos, é só clicar no link que está aqui embaixo e usar o cupom promocional. Vale lembrar que tudo que a gente sabe, que eu vou explicar aqui nesse vídeo, é baseado em estudos de paleontologia, arqueologia e antropologia. E os dados, além de serem baseados em fósseis, anatomia, em artefatos, né, manufaturados por seres humanos, etc., também são baseados em genética, porque a gente tem um espaço de tempo em que é possível sim recuperar muitos genes, além de você poder estudar as populações atuais, e também em línguas, uma ferramenta fundamental e de extrema importância para você conseguir entender as relações de parentesco entre algumas populações humanas. Inclui também aí algumas comparações culturais, como comparações de hábitos e religiões, etc. Mas os principais mesmo são anatomia, genética e linguística. Dito isso, eu também preciso acrescentar um detalhe. Este vídeo aqui é um resumo. Às vezes existem algumas correntes conflitantes com relação a determinadas coisas que eu vou falar aqui para vocês. Eu tive que escolher uma delas em alguns pontos. E com toda certeza uma ou outra coisa vai ficar faltando. Eu pretendo fazer depois outros vídeos, inclusive convidar pesquisadores para me ajudar a abrir alguns detalhes sobre a incrível história da humanidade no planeta. Então, nesse caso aqui, se você encontrar alguma coisa que esteja muito resumida, que esteja levemente imprecisa ou algo nesse sentido, desculpa, responsabilidade minha, aguardem, eu vou ser mais detalhado e explicar mais coisas em outros vídeos aqui no meu canal. Bom, vamos lá, começando de onde a gente parou, 160, 150 mil anos. A partir daqui surgem os seres humanos lá na África, perto da região da Etiópia. Particularmente nesse período que a gente vai começar, o homem moderno, em comparação com o homem moderno arcaico, que, vale sempre lembrar, eram africanos, pretos. Aqui vale falar sobre a questão da pele escura. Provavelmente, como eu falei para vocês, né, com boas evidências, presente desde o Homo erectus por causa da perda de pelos. Se você tem a pele coberta de pelos, você não tem a necessidade, digamos assim, de mudar a cor da sua pele. Chimpanzés, em geral, têm a pele clara embaixo dos pelos, porque você está protegido do sol através dos pelos. E a gente tem que lembrar que, apesar dos primeiros seres humanos terem a pele escura, e que hoje, na África, eles mantiveram essa coloração, porque o ambiente continuou favorecendo essa característica, a gente tem que lembrar que na África existe a maior variação de cores de peles de seres humanos no planeta. Sim, porque muita gente costuma jogar os africanos tudo no mesmo balaio, só que a gente tem uma variedade incrível, uma paleta inteira de cores só na África, mais do que em qualquer outra parte do mundo. Então não dá para colocar tudo numa caixinha só. Quando a gente está falando que o Homo erectus, o heidelbergensis ou qualquer outra dessas outras espécies humanas tinham pele escura, a gente não sabe qual era a tonalidade de cada uma delas e nem como que elas variavam. Porém, a gente sabe que os primeiros humanos eram certamente negros. E dentro do máximo de certeza que a ciência pode nos dar, cor da pele em humanos tem a ver com seleção natural estrito sensu. Muita gente acaba achando que, por causa da incidência dos raios ultravioletas, as pessoas poderiam ter câncer de pele, com a pele mais clara e etc. Só que essa explicação não é boa, porque você consegue ter filhos antes do câncer de pele te matar. Então isso não seria um bom fator seletivo. Mas pouca gente sabe que o ultravioleta consegue degradar a vitamina B9, do folato, e que o sol intenso durante a gravidez, na barriga da mãe, faz com que a chance dessa mãe ter filhos com sérios problemas na formação do tubo neural, ou seja, nascer com a espinha aberta, é muito grande. E os homens, com a degradação do folato, podem ficar estéreis. É um bom motivo para a pele escura ser selecionada e também é um bom motivo para passar o protetor solar. Os humanos modernos, eles estabelecem uma indústria lítica de pedras, né, de ferramentas muito mais elaborada, e a partir de agora a gente começa a ter várias marcas, entre aspas. Ou seja, em cada lugar diferente que o ser humano ocupa, você tem um diferente jeitão de fazer as ferramentas, de um jeito que você consegue identificar de que população veio aquilo. E a gente já pode dizer agora que os orangotangos de Bornéu são a mesma espécie que a gente tem hoje, que é o pongo pigmeus. 150 a 140 mil anos, os humanos modernos chegam ao sul da África e de alguma forma substituem as populações de humanos modernos arcaicos. Substituição por cruzamento,
por guerra, por doenças. A gente sabe disso porque esses humanos são os ancestrais dos Khoisan, eu não sei pronunciar isso direito, e você tem um vestígio mínimo, mas há, de compartilhamento de variantes de DNA de humanos arcaicos nesse povo. Tanto de humanos modernos arcaicos, né, ou seja, a nossa espécie, mas um pouco mais antiga, quanto de outras espécies mais antigas ainda não identificadas, e pode ser até o rhodesiense, né, que é heidelbergensis. A gente tem que lembrar que todos os seres humanos têm os mesmos genes. Os seres humanos todos têm em torno de 30 mil genes, o que a gente está falando aqui são de variantes. São variantes do mesmo gene que a gente consegue detectar e que eventualmente codificam características levemente diferentes. Aquele lance do Mendel lá, da ervilha, que uma nasce enrugada, outra nasce lisa, uma nasce amarela, outra nasce verde. O mesmo gene pode, dependendo da sua proporção, né, aquele negócio de recessivo, dominante ou codominante, etc., fazer uma cor de pele mais escura, mais clara, fazer um olho mais claro, um olho mais escuro. Exemplos, né, que a gente coloca aqui que são mais simples de entender, e alguns não fazem diferença nenhuma, mas são variantes que a gente consegue detectar no DNA, e a gente consegue detectar um vestígio, muito vestigial, de variantes de DNA desses seres humanos arcaicos, tanto da nossa espécie quanto de outras espécies, nos povos Khoisan. Nesse caso, esses polimorfismos são apenas marcas genéticas, ok? Eles não expressam características físicas. E aqui eu vou começar a falar um pouquinho de genética, tá? Os Khoisan são os que apresentam a maior variedade dos haplogrupos de DNA mitocondrial, ou seja, da mitocôndria, que é numerado como L0, ou seja, os mais antigos DNAs mitocondriais que a gente tem são do grupo L, e aí você tem L0, L1, L2, L3 e depois os outros grupos derivados do grupo L, ou seja, o mais antigo, que é o africano, é o grupo L, e os Khoisan são os que têm L0. Todos os demais seres humanos vivos hoje descendem dos L1, L2, L3, o que não impede outras pessoas de terem o L0, porque você teve cruzamento ali entre os Khoisan e outras linhagens de seres humanos que chegaram depois. Enfim, eles mesmos foram lá para o norte, voltaram para o sul, etc. E é interessante porque, por exemplo, o meu DNA mitocondrial, segundo o meu teste do laboratório Genera, é L3, ou seja, é um grupo mitocondrial africano, quer dizer que a minha linhagem materna, a mãe da 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 minha mãe, tem um DNA mitocondrial africano. Bom, na verdade, toda a linhagem do mundo, de todos os seres humanos, é africana, mas no meu caso é mais recente. 140, 135 mil anos. Segue frio, mais frio ainda, e o nível do mar, então, fica 100 metros abaixo do que é hoje. Portanto, o planeta fica muito mais seco, as florestas muito menos extensas na região equatorial, e aquela mesma coisa das ilhas se grudando com o continente, outras ilhas aparecendo, etc. Provavelmente, por causa da mudança climática, um grande grupo de humanos saiu ali da sua área de conforto na região da Etiópia e migrou para o oeste, lá para a região da África Central e África Ocidental. Uma parte desse povo parou ali na bacia do Congo e, nessa época, como a floresta formava ilhas separadas por savana, cada população acabou ficando isolada ali nessas áreas florestadas com mais alimentos, e você também tem alguma evidência genética ali vestigial de mistura com os seres humanos arcaicos. Esses povos da floresta densa são chamados hoje de maneira genérica e meio incorreta aí de pigmeus. É incorreta porque, na verdade, são muitas etnias, são bem diferentes, e o nome pigmeu acabou ficando um pouco pejorativo. Mas aqui, para facilitar, eu vou chamar de pigmeu, e tudo indica que a baixa estatura deles, de 1,45 a 1,60, sim, é resultado de seleção natural, que eu não vou explicar aqui, um dia eu explico as hipóteses para vocês. E os pigmeus africanos são provavelmente os que originaram o haplogrupo mitocondrial L1, que hoje está presente em vários africanos, mas que originalmente são deles. Mas que não é de todos os grupos pigmeus, beleza? São só algumas etnias ali. Outra parte desses humanos que foram pro oeste continuaram indo pro oeste depois do Golfo da Guiné, mas aparentemente esses não conseguiram sobrepujar as populações do homem moderno arcaico. E talvez ali tenha sido o último refúgio, do homem moderno arcaico antes da sua completa substituição, diluição, aculturação e etc. Os neandertais nesse período ocupam mais ao sul da Europa, fugindo do frio, e isso inclui de Gibraltar até a região do Levante, ali no Oriente Médio. 135, 120 mil anos, vai terminando este ciclo glacial. E com isso, o Saara e o Oriente Médio vão ficando um pouquinho menos hostis. Segunda onda de incursão do ser humano moderno para fora da África, com fósseis também da região das cavernas de Israel. Há discussão até onde esses caras chegaram, talvez até a China, enfim, mas é certeza que trombaram neandertais e denisovanos, e talvez até Homo erectus, que ainda existiam naquela região do Sudeste Asiático. Inclusive, o Homo erectus em Java estava com cérebros
muito maiores, indicando que a evolução que tinha acontecido na África do aumento do cérebro estava rolando convergentemente em Homo erectus da Indonésia, lá do Sudeste Asiático. Isso é muito louco, mas muito louco. 120, 115 mil anos, esquenta animalmente, sobe o mar quase 30 metros acima do que é hoje e a Terra fica tudo submersa de novo. Aparece o Homo floresiensis, da ilha de Flores, na Indonésia. A sua baixa estatura, nesse caso pequena mesmo, no máximo 1,10 m de altura, pode também ter sido fruto da seleção natural, mas a origem dessa espécie é muito controversa. O mais plausível é que elas derivem de uma população desses Homo erectus que ficaram ilhados ali quando o oceano subiu. E, aliás, não há mais registros do Homo erectus a partir desta data. É o fim da espécie mais duradoura do gênero Homo que a gente conhece. Eles duraram em torno de 1,5 milhão de anos. 5 vezes mais do que a nossa espécie. O motivo da extinção a gente não sabe, mas possivelmente foi mudança climática também. Agora, uma coisa muito legal, vocês repararam que nesse intervalo de tempo, o planeta Terra tinha 5 espécies do gênero Homo convivendo contemporaneamente? O Floresiensis, o Erectus, o Neandertal, os Denisovanos e o Homo sapiens. Isso dos que a gente sabe, né? 115 e 85 mil anos atrás, começa a esfriar outra vez e gera uma ponte que aparentemente era atravessável ou a pé, ou a nado, ou em pequenos barcos, no pequeno estreito chamado de Bab el-Mandeb, que conecta o Mar Vermelho ao Oceano Índico, lá separando onde hoje é o Djibouti e o Iêmen, tá? É bem estreitinho mesmo. Um ou mais grupos de pessoas atravessaram essa rota rumo à Ásia, em grupos muito pequenos que só se multiplicaram depois, durante os milhares de anos seguintes. Essa galera é que vai dar origem aos haplogrupos mitocondriais M e N. É a chamada terceira onda para fora da África, e é possível que tenham sido várias nessa época, nesse mesmo período. É desse período que a gente tem a mais antiga evidência de hibridização entre o homem de Neandertal e o homem de Denisova, justamente na caverna de Denisova, lá na Sibéria. 85, 75 mil anos atrás. Nesses tempos de terra esfriando, o centro da Ásia era desértico, e portanto os seres humanos dessa terceira irradiação não conseguiram ir muito para o norte. Eles foram vadiando pela costa sul da Ásia, certamente vivendo de pesca, migrando a pé ou, muito mais provavelmente, com embarcações. Eles eram, com quase toda certeza, muito bons navegadores. Então eles dão a volta na Índia, ocupam o Sri Lanka, que na época não era uma ilha, e vão chegando até o Sudeste Asiático e depois o sul da China. Como eles eram bons navegadores, eles conseguem chegar até em algumas ilhas próximas, ali como as ilhas Andaman, que hoje pertencem à Índia. Devido a esse isolamento, os nativos de Andaman, que hoje são muito poucos, eles têm uma língua muito particular, que mantém algumas vagas lembranças com as línguas da Nova Guiné e da Austrália. Ou seja, esses povos de Andaman são quase com toda certeza remanescentes dessa terceira onda de migração lá por 80 mil anos atrás. Outras populações vestigiais dessa época, dessa grande migração, que obviamente também sofreram mistura com povos posteriores, são os chamados negritos. São populações com características muito próximas dos aborígenes australianos, que estão presentes nas Filipinas e também no Sudeste Asiático. Parte dessas populações hoje a gente sabe que hibridizaram com os denisovanos que viviam ali. E esses povos são chamados genericamente de australomelanésios. Vocês vão saber por quê. Basicamente, todos eles são do grupo mitocondrial M. E todos eles tinham feições africanas, pele escura, traços africanos, etc. Por essa época também, os orangotangos são extintos do continente e sobram apenas nas ilhas da Indonésia, e a gente também não sabe o motivo disso. 74 mil anos atrás, dessa vez eu vou colocar um ano só de referência aí. Supererupção do vulcão Toba em Sumatra, que já tinha feito aquela erupção lá, sei lá, 800 mil anos atrás, só que dessa vez deixou a anterior no chinelo, sendo a maior erupção vulcânica do mundo nos últimos 3 milhões de anos. Em 1998, cientistas propuseram que o inverno vulcânico, gerado por muitos anos, teria reduzido a população humana mundial a menos de 20 mil adultos. Esse gargalo evolutivo explicaria, por exemplo, a baixa variabilidade genética da nossa espécie, que eu vou comentar mais pra frente. E sim, a humanidade quase foi extinta por causa da explosão do Toba, que fica no meio de Sunda. Não riam. Contudo, hoje a gente acredita que pode não ter sido tão grave assim, até porque mesmo perto da região da explosão, a humanidade sobreviveu e seguiu dispersando. Extinção dos humanos descendentes da segunda onda fora da África, aqueles das cavernas de Israel. A gente sabe que nenhum humano atual descende dessa onda migratória, já que não há traço genético desses sujeitos. E aí os neandertais voltam a ser os humanos dominantes ali da região. Apesar do vulcão, os orangotangos sobreviveram, mesmo com menos florestas, e a espécie Pongo tapanuliensis acaba ficando
ficando com distribuição super restrita apenas nas regiões montanhosas ao sul do Lago Toba, onde estão até hoje. O mesmo acontece com pelo menos 2 populações de pongo abelhe, ali no norte de Sumatra, e um pouco tempo depois também acontece com o pongo pigmeus, né, que é o orangotango de Bornéu. No caso dessa espécie especificamente, um tempo depois vão se formar 3 subespécies, separadas por alguns acidentes geográficos ali da ilha de Bornéu. Uma delas é a subespécie do sul da ilha, que é separada das demais por 2 rios muito importantes que acabam cortando Bornéu de ponta a ponta, que é o rio Capuas e o rio Marracan. E essa subespécie é chamada de pongo pigmeus vurmibi. E as outras 2 subespécies, que ficam ao norte, são separadas uma da outra pela cadeia de montanhas Irã, que corta ali a ilha de Bornéu de norte a sul, e são chamadas de pongo pigmeus pigmeus a oeste e pongo pigmeus morio a leste. 73 a 65 mil anos atrás, passou toda a treta do vulcão, a Terra recupera o ritmo normal de esfriamento que ela tinha, ou seja, ela estava esfriando, esfriou demais no inverno vulcânico, e aí voltou ao normal, precisou dar uma esquentadinha para voltar no nível que estava acontecendo de esfriamento. E os Neandertais, então, voltam a aparecer na Inglaterra. 65, 52 mil anos. Ao norte do Cáucaso, os Neandertais e os denisovanos se trombam, e tem evidência de hibridização entre eles. Em 2018, pesquisadores anunciaram a mais antiga pintura em cavernas conhecida 64 mil anos atrás, no norte da Espanha. E o mais legal é, não havia Homo sapiens nesse período na Europa, ou seja, elas só podem ter sido feitas por Neandertais. O que, se for verdade, é uma tremenda quebra de paradigma na antropologia, mas que eu não vou comentar nesse vídeo, e são figuras bastante simples, beleza? São bem rudimentares. Os humanos presentes na região da Península Arábica ocupam o Levante e seguem migrando para a Europa. Tem uma discussão se essas populações já viviam lá há milênios, vindas daquela dispersão lá dos grupos MN, ou se são fruto de mais uma saída da África, uma 4ª saída na África, pelo Sinai. Basicamente, são todos do haplogrupo mitocondrial N. Com os oceanos baixos, levas de humanos conseguem chegar facilmente de barco na Nova Guiné e na Austrália, e eles vão dar origem aos aborígenes australianos e aos papuas da Nova Guiné. Por isso que eu falei esses povos australo-melanésios, que têm aquela proximidade com esses negritos e com os povos das ilhas de Andamã. Esses são os povos vivos hoje, os papuas e os australianos, com maior presença de DNA denisovano que a gente conhece. Porque depois desse período que eles chegaram lá, eles ficaram isolados por praticamente 50 mil anos. Vale destacar aqui que os aborígenes australianos, apesar da pele bem escura, típica dos africanos, possuem algumas características muito peculiares, como por exemplo o cabelo mais liso, eventualmente até loiro, pelo menos na infância. Algo que é bem raro entre os papuas, mas também está presente. Não parece ser culpa da hibridização com os denisovanos. 52, 40 mil anos atrás, Friaca vai aumentando e começa assim o Paleolítico Superior. Extinção do Homo floresiensis lá na Indonésia. Data de 52 mil anos atrás as primeiras pinturas em cavernas feitas com certeza pelo Homo sapiens, que são encontradas em Bornéu e em Sulawesi. E elas passam de pinturas muito rudimentares para algo mais elaborado nesse intervalo de tempo. Os Homo sapiens se espalham pela Europa com a cultura e a anatomia que eram conhecidos até pouco tempo atrás genericamente como Cro-Magnon. Eles chegam até a Península Ibérica e aos poucos vão ocupando os espaços, se misturando com os neandertais, e isso vai ou diluindo a espécie neandertal na espécie Homo sapiens até que ela desaparece, ou destruindo através de guerras, competições e etc. Houve intercâmbio tecnológico entre Homo sapiens e neandertais, e inclusive esse convívio pode ter sido muito mais intenso e colaborativo do que o pessoal achava antes, né, de que tinha sido uma coisa mais bélica. Muitas pinturas nas cavernas e muito artesanato. É importante lembrar que esses Cro-Magnon eram negros, ok? Aliás, todos os Homo sapiens do mundo naquela época eram negros e com feições africanas. E com uma capacidade craniana maior. Isso é bem interessante. Eu não sei porquê, no passar dos milhares de anos, a humanidade inteira teve uma redução da cachola, em média de 7%. Uma das hipóteses seria o desenvolvimento da agricultura, mas enfim, um dia eu explico isso daí também para vocês. O Homo sapiens toma então o Oriente Médio dos Neandertais. Essa espécie acaba se recolhendo apenas para o leste ali. Os povos melanésios da Ásia rumam para o norte, tomando a maior parte do espaço dos denisovanos. Eles dão a volta no platô do Tibete pelos dois lados e chegam até onde hoje é a Manchúria e o sul da Sibéria. Eram pessoas dos haplogrupos mitocondriais M e N, e é por aqui que surge o haplogrupo mitocondrial D, que é derivado do M. E há uma hipótese sugerida por estudos bem recentes que dizem que este grupo pode ter chegado às Américas também num período em que a Beríngia, que é aquela área que liga o extremo leste da Ásia com o Alasca, estaria emersa, mas ainda descongelada. E isso, apesar de não ser confirmado, faz bastante sentido e eu vou explicar isso daí daqui a pouco para vocês. No sul, os povos da Austrália
terminam de ocupar todo o continente, chegando até a Tasmânia, que na época ainda não era uma ilha. O final desse período marca a extinção dos neandertais. O último refúgio dos neandertais parece ter sido nos confins da Rússia, lá quase na Mongólia, e essa extinção se deu de forma razoavelmente abrupta, né? Algo entre 2 e 3 mil anos depois do contato com o Homo sapiens. Ou seja, conviver com o Homo sapiens não foi uma coisa lá muito fácil. As questões climáticas certamente foram cruciais, mas a competição barra sobreposição com o Homo sapiens não pode ser minimizada. E a gente já sabe que houve hibridização com os Homo sapiens, porque hoje é possível encontrar pessoas com até 4% de polimorfismo genéticos neandertais. A princípio, a gente pensava que apenas em populações europeias, porque era o lugar onde moravam os neandertais, mas a gente já sabe que teve migrações de seres humanos de volta para a África depois e levaram para a África esse DNA vestigial de Neandertal. E a gente sabe que a gente tem algumas características anatômicas associadas com neandertais, como, por exemplo, a crista supraciliar mais desenvolvida e a testa mais inclinada para trás. Um exemplo que eu consegui encontrar, e eu espero que eu não seja processado, é o ator inglês Joseph Mawley, que interpretou lá o irmão do Ned Stark no Game of Thrones. Porém, apesar da gente ter quase certeza aí de que os neandertais tinham pele clara, não foi essa hibridização que gerou a pele clara em humanos, beleza? 40, 30 mil anos atrás, continua esfriando e a humanidade continua se espalhando. Pinturas rupestres ficam animais lá na França, como as que existem na Grotte de Chauvet, que tem 32 mil anos. O registro mais antigo de um instrumento musical também é dessa época, e é uma flauta. Não é bonito isso? A jornada para o norte continua, basicamente seguindo a rota de manadas de grandes mamíferos como rinocerontes e outros parentes, que também eram muito grandes, além de gigantescos elefantes como o Paleoloxodon e os mamutes, bem conhecidos. O Homo sapiens, então, segue pelo Cáucaso e pelo leste, tomando as duas margens da Sibéria. O grupo que segue pelo Cáucaso provavelmente promove a primeira domesticação que a gente tem conhecimento na história, um animal que vai acompanhar quase todos os seres humanos nesses próximos 40 mil anos. O cachorro. A domesticação do cachorro é um marco na espécie humana. E o grupo que segue pelo leste fornece a primeira evidência inequívoca da presença humana no arquipélago japonês. Provavelmente é nessas populações das estepes frias que aparecem as características que nós atribuímos hoje aos orientais. Cabelo liso, bem compacto, a cara mais larga, o olhinho puxado. É meio óbvio que esses traços não devem ter aparecido todos ao mesmo tempo, e ao contrário do que acontece com a cor de pele, a gente não consegue afirmar que esses traços evoluíram por seleção natural, pelo menos não com certeza, ou se foi seleção sexual, ou se foi deriva genética, ou qualquer outro mecanismo evolutivo. A hipótese mais aceita é a de adaptação ao frio, porque o cabelo mais fechado impediria o calor de se dissipar, né, o calor da cabeça, que os olhos fechados protegeriam contra o vento, e no caso aí, aquelas populações que migraram para climas tropicais lá do Sudeste Asiático teriam mantido essas características, né, seria uma coisa posterior. Contudo, a gente tem muitas etnias no mundo com olhos puxados, como o próprio povo Khoisan, lá do sul da África, e alguns grupos do Nilo, alguns grupos indianos. Então essa explicação do frio, ela tá meio que caindo em desuso. A gente não sabe o porquê da origem dos traços orientais, a gente só sabe que foi por esse período mais ou menos. Contudo, a gente tem traços de separação dos grupos asiáticos por uma característica que essa sim a gente consegue determinar muito bem, que é a inserção dos dentes, que parece ser um traço muito forte de ancestralidade, numa divisão que parece bastante precoce entre os grupos do norte da Ásia e do sul da Ásia, que são expressos pelo gene EDAR, que fica no cromossomo 2, que seria a dentição sundadonte, típica dos habitantes de Sunda, ou seja, do Sudeste Asiático, e a dentição sinodonte, sino chinês, ou seja, mais pro norte, e enfim, um dia eu vou explicar isso daí pra vocês também. Independente de ser uma adaptação ao frio ou não, os traços orientais devem ter surgido ali pela região leste dos Himalaias e Tibete. Os asiáticos do sul, sundadontes, com a dentição mais conservadora, são chamados de maneira bem óbvia de austroasiáticos, asiáticos do sul. Já os do norte, em que boa parte, pelo menos, tinha dentição sinodonte, eu não achei um nome específico, tá? Seria borealo-asiáticos, né? Eu não sei, mas enfim, esse termo não existe. Os papuas, lá na Nova Guiné, chegam até as Ilhas Salomão, começando a incrível jornada da nossa espécie pelo Oceano Pacífico. E também são, dessa época, os achados mais recentes e os últimos achados na caverna de Denisova. A partir desse momento, os denisovanos se tornam extintos. Existe a possibilidade
possibilidade, por causa daquela grande proporção de variedades denisovanas no DNA dos papuas, dos denisovanos terem sobrevivido um pouco tempo a mais, talvez até o período agrícola, lá na Nova Guiné. Mas isso é muito inconclusivo, para todos os efeitos foi extinto aqui nessa época o Homo denisova. De fato, as populações da Nova Guiné e da Austrália têm mais DNA denisovano, enquanto que nas outras populações asiáticas, em que essa hibridização também aconteceu, acabou diluindo mais. Então a proporção de DNA denisovano existente nos asiáticos em geral é menor do que a presença entre os papuas e os australianos. E a partir desse ponto aqui, oficialmente o Homo sapiens passa a ser a única espécie do gênero Homo viva. Mais do que isso, é a única espécie de australopitecínio vivo. Mais ainda, é a única espécie de hominina do mundo. E é curioso pensar como as 3 espécies de humanos derivados dos heidelbergenses hibridizaram entre si, todas as 3. Neandertal com Denisova, Denisova com Homo sapiens, Homo sapiens com Neandertal. 30, 21 mil anos atrás, mais friaca, mais friaca. Contudo, a capa de gelo cobria mais a Europa e o oeste asiático do que a Sibéria no leste. Ou seja, a Beringia continuava exposta ali e sem gelo. A Ásia, então, é tomada pelos humanos. Taiwan, que é ligada de novo ao continente, faz com que o Homo sapiens consiga chegar lá. Nova incursão humana às ilhas japonesas, dessa vez definitiva, e esses habitantes já deveriam ter traços asiáticos, ainda que provavelmente ainda tivessem a pele escura. E os humanos, então, chegam nessas planícies congeladas mais ao norte da Sibéria, seguindo, as manadas de megafauna, para caçar, e há aproximadamente 25 mil anos atrás, a nossa espécie chega inequivocamente, ou seja, sem sombra de dúvidas, a maior massa de terra ainda virgem da presença de hominídeos, que eram as Américas, mais precisamente a América do Norte. Mas vale lembrar que tem aquela hipótese mais recente de terem chegado os melanésios primeiro pelo mesmo caminho, que é uma hipótese que foi proposta com muita força por cientistas brasileiros, com destaque para o Walter Neves, professor de antropologia lá da USP, e enquanto este vídeo estava sendo editado, saiu um artigo que caiu como uma luva para esse assunto, a descoberta de um assentamento humano de 33, 31 mil anos de idade em uma caverna no México. Se os asiáticos de fato atravessaram o Estreito de Bering só há 25 mil anos, a probabilidade desse assentamento ter sido feito por um grupo de australo-melanésios derivados de uma primeira colonização, talvez até 10 mil anos anterior, é muito grande. A prova de que os indígenas atuais derivam de populações asiáticas é a presença muito grande do haplogrupo mitocondrial D, que é de origem asiática, e também o B e o C, que também são de origem asiática, ok? Então muitos haplogrupos mitocondriais ali que vieram da Ásia, que estão mais presentes lá, também estão presentes nos indígenas americanos, e além disso, muitos nativos americanos possuem a dentição sinodonte, típica dos chineses. Não é predominante e tem muita variação, mas é mais uma evidência. Essa migração provavelmente aconteceu com muitas ondas de ir e vir nesse intervalo de tempo. Nessa época também, os papuas lá, que estavam bem saidinhos na questão de embarcações, saem das Ilhas Salomão e chegam em Vanuatu, na Nova Caledônia, e até as Ilhas Fiji, que já estão bem mais longe. A data aí é aproximada. De 21 a 14 mil anos atrás, pico da última e mais intensa glaciação, gruda tudo de novo, o nível do mar 120 metros abaixo do que é hoje. Eu vou ter que demorar um pouquinho nesse período aqui, porque ele é crucial para entender o que vem depois. E eu vou ter que descrever o ambiente de cada lugar e como que os seres humanos se viraram em cada um deles. Primeiro, África, o continente mãe, que foi de todos o que menos ficou com cobertura de gelo. A neve ficou apenas nas regiões mais montanhosas. Florestas tropicais estavam muito mais restritas, porque o clima está mais seco. Pequenas manchas mesmo, de florestas no Congo sobreviveram lá na África nesse período, cercadas por uma enorme savana, que por sua vez era cercada por pastagens tropicais, que por sua vez eram cercadas pelo semiárido. Essas manchas de floresta eram onde ocorria o refúgio dos hominídeos da região, a saber, os chimpanzés, os gorilas, que é quando tem a divisão das populações mais a oeste, dos gorilas ao sul do Rio Cross, ao norte do Rio Cross. Do sul do Rio Cross é a espécie gorila, que é a mais comum hoje, que é o gorila das planícies, e ao norte do Rio Cross você tem a subespécie gorila d'Ierli, que hoje é chamado de gorila do Rio Cross. O Rio Cross é um rio muito importante ali na região da Nigéria. E o terceiro grupo de hominídeos que essas florestas conseguiam abrigar eram os humanos, com as etnias pigmeias, ainda que eles provavelmente tenham também vivido bastante na savana, e os outros povos
povos humanos seguem vivendo na savana, ainda que o aumento, né, do Saara, do deserto do Saara ficando mais expandido, impede o fluxo do norte para o sul. Aquelas populações africanas que viviam mais para o norte são empurradas para cima do Saara, e aquelas que viviam mais para o sul do Saara são empurradas mais para o sul ainda, ficando ali naquela região ainda úmida do Golfo da Guiné ali. 2. Europa. Os Alpes atingem o seu máximo de congelamento, aumentando o isolamento dos Cromagnon, que eram restritos à Europa Ocidental, enquanto o leste europeu mantém um fluxo humano mais livre ali, com as populações do Levante, populações do Cáucaso e etc. A famosa caverna de Lascaux foi pintada nessa época, 17 mil anos atrás. Já a Ásia era praticamente um desertão, com grandes áreas de estepe entrecortada e pequenas manchas florestadas. Nas populações a oeste da Sibéria surge o haplogrupo mitocondrial A, derivado do N. Há mais ou menos 20 mil anos atrás, na região onde hoje é a Índia, a cultura paleolítica dá lugar a uma cultura que pode ser chamada de mesolítica, caracterizada por um hábito menos nômade. Ao invés de ficar indo atrás de grandes manadas de mamíferos, preferem se estabelecer perto da água, caçar animais menores. E as ferramentas também passam a ser muito mais leves e mais refinadas nessa época. E vale lembrar que o Mesolítico na Europa, com essas ferramentas mais elaboradas, aparece depois do que na Ásia, 5 mil anos depois. O Japão era quase todo floresta boreal e perto de 17 mil anos chega lá no arquipélago japonês o povo que seria conhecido como Jomon, que substitui os antigos moradores. Na região do norte da Sibéria ali, o congelamento da Beringia impede o fluxo de pessoas da Ásia para a América do Norte e vice-versa. Então, ainda que a Sibéria continuasse transitável, não dava mais para ficar passando. O Canadá inteiro era de gelo permanente, o leste dos Estados Unidos era tomado por taiga, que são florestas frias de pinheiros, e o oeste era semiárido e tinha só um corredor central de estepes temperadas que separavam os dois. E os humanos seguem por esse corredor central, seguindo também as grandes manadas, e dessa radiação é que descende a maioria dos indígenas das Américas, norte, central e sul. O México tinha uma grande vegetação arbustiva tropical, cercada de semiárido, que era uma vegetação muito parecida com a da Flórida, que na época era ligada a Cuba, né, ironicamente, e também à ilha de Hispaniola, que é onde hoje fica o Haiti e a República Dominicana. Os humanos ocupam toda essa área. A América Central era floresta tropical já, mas lembrando que o Istmo do Panamá era muito mais largo, porque os oceanos estavam muito mais baixos, então você tinha até a Jamaica ligada ao continente, para vocês terem uma noção de quão mais baixo era o nível do mar nessa época. A floresta amazônica era muito menor, clima mais seco, ela era restrita a oeste, com uma outra mancha do lado do que hoje é o Amapá, a Guiana Francesa, e essas duas manchas eram separadas por uma enorme savana que se estendia até o Uruguai, e o centro-oeste do Brasil era um enorme, gigantesco deserto estrito sensu, não é um semiárido. Os humanos chegam à América do Sul e eles avançam em duas frentes principais, uma seguindo a costa do Pacífico, pela lateral dos Andes, possivelmente muito mais por barco do que a pé, e eles chegam até a Terra do Fogo, lá no extremo sul, ainda há 14,5 mil anos atrás. E a outra fonte de avanço pega o rumo leste dos Andes, passando pelo altiplano, descem a montanha lá pela região central da Bolívia, onde os Andes são um pouco mais largos, e tinha uma região de pastagem lá que era um pouco mais aprazível, dão a volta na floresta amazônica pelo norte, rumo ao Planalto das Guianas e a Venezuela, e também seguem mais para o sul, ali contornando aquele grande deserto que tinha na região do Paraguai. No Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, tem alguns artefatos que parecem humanos datados de muito antes, de 22 mil anos, chutando para trás toda essa onda migratória, mas pode ser que esses artefatos não tenham sido feitos por humanos, que eles tenham sido feitos de outra forma, talvez até por macaco prego, tá? Então eu não vou abordar isso aqui agora. Mas vale lembrar que há muitos achados no Parque Nacional da Serra da Capivara, que foram encontrados principalmente pela equipe da professora Niede Guidon, que trabalha lá há décadas, tanto no sítio da Pedra Furada quanto no sítio da Toca da Tirapeia, entre outros. E alguns desses achados são muito mais difíceis de questionar, reforçando a ideia de uma ocupação humana pelo menos 15 mil anos anterior àquela feita por pessoas com traços asiáticos. 14 a 12 mil anos atrás, passa o pico de frio, foi o pico máximo de frio mais recente que a gente teve, e o planeta vai esquentando aos poucos a partir daqui. Então vamos lá. África, aumenta a umidade, o Saara se retrai bastante, ficando com muitas áreas verdes. A floresta do Congo também se unifica de novo, e as populações vivendo no oeste africano ganham mais espaço. Também descongela a Beringia, então permite uma segunda onda migratória de entrada de asiáticos para a América do Norte, e retorno também, né, via de mão dupla, e dessa vez a maior parte possui o haplogrupo mitocondrial
mitocondrial A, indicando uma origem um pouquinho mais a oeste da Sibéria, e os povos dessa migração acabam ocupando onde hoje é o Canadá, que passa a ser habitável, especialmente na parte central, oeste e norte, e mais para leste ainda, até a Baía de Hudson. São genericamente do grupo linguístico Na-Dene, e eles sobrepõem ou se misturam com os grupos da primeira irradiação. Já os descendentes daquela primeira irradiação, a anterior, conseguem migrar para o leste, ali dos Estados Unidos, do Canadá e etc., né? Chegar até a costa do Oceano Atlântico. Na América do Sul, com o clima mais úmido, as florestas voltam a se espalhar, o ser humano se espalha por toda a área costeira do Brasil, terminando de ocupar a América do Sul. É nesse intervalo de tempo, mais ou menos, que a gente tem o fóssil da Luzia, que foi, infelizmente, destruído, ou quase todo destruído, no incêndio do Museu Nacional. A princípio, ela era considerada negra, mas recentemente foi proposto que ela também tivesse traços asiáticos. Mais uma evidência de que pode ter havido uma irradiação de povos negros melanésios anterior à irradiação de humanos com traços asiáticos. Pesquisas mostram que outras populações de paleoamericanos da América do Norte e da América do Sul possuíam essa morfologia negro-asiática mesclada. Então, a morfologia totalmente asiática foi uma sobreposição posterior. Um dos exemplos propostos por alguns cientistas foram os botocudos do Espírito Santo, extintos perto da década de 50. Só os do Espírito Santo, tá? Não os de Minas Gerais. Eles tinham feições e, segundo estudos genéticos, também tinham traços no DNA com indícios de povos da Oceania. Então teria ali também uma natureza mesclada, tanto na anatomia quanto na genética. Aparentemente, os nativos da Terra do Fogo tinham uma morfologia craniana mesclada também, de asiáticos com melanésios. Então seria aí também um traço relictual dessa suposta primeira colonização das Américas aí. Não é de todo louco que a gente encontre traços tanto melanésios quanto asiáticos na Luzia. E a gente tem vários crânios junto com o da Luzia, então o da Luzia foi destruído, mas você tem outros crânios encontrados ali na região de Lagoa Santa que ajudam a elaborar esse cenário. O norte da Europa e a área dos Alpes começam a descongelar, o Homo sapiens chega na Grã-Bretanha, aparentemente pela primeira vez, e a pé, porque Doggerland ainda estava emersa e não tinha mais gelo permanente. Aqui é o momento de falar no aparecimento na pele clara em humanos. Sim, ao que tudo indica, a pele clara é assustadoramente recente na espécie humana e com quase toda certeza ela surge nos povos do oeste da Sibéria. E depois é que eles vão para o sul, ocupando o Cáucaso e a porção mais a leste do Mar Cáspio ali na Europa, mas só no pedaço do norte, porque no sul da Europa segue muito provavelmente com humanos de pele escura até o final desse período. E é legal lembrar que antigamente você tinha a crença de que a origem dos homens brancos tinha sido no Cáucaso. E o motivo é basicamente bíblico, porque no Cáucaso é que fica o Monte Ararat, onde, segundo a lenda, teria ficado presa a Arca de Noé. E naquela época, vale lembrar que acreditava-se que os primeiros humanos eram brancos, que Deus tinha criado o ser humano branco e que a pele negra e os traços asiáticos tinham sido adquiridos depois por causa dos filhos do Noé. Então a gente sabe hoje que os primeiros humanos eram negros, que o Cáucaso foi ocupado só depois pelos brancos. Mas como também não demorou muito a ocupação do Cáucaso, vou continuar usando aqui o termo caucasiano para facilitar a vida aqui para vocês, tá certo? Aos 14 mil anos atrás eles chegam lá no norte da Europa e ao final desse período, aos 12 mil anos, eles se espalham pelo sul e oeste da Europa, substituem toda a cultura do Cro-Magnon, ocupam todo o continente e eles também ocupam a região do Levante. Eles espalham com eles o haplogrupo mitocondrial R, que é derivado do N, e o interessante é que no caso do cromossomo Y, que é só da linhagem masculina, eles espalham um haplogrupo que também é chamado de R, que por um acaso é o haplogrupo que eu tenho, né, do meu cromossomo Y. E no caso, o aparecimento da pele branca já está bem consolidado, então, como eu falei, que é seleção natural. A falta de sol em ambientes de alta latitude foi um fator seletivo positivo, né, para a pele clara. A pele escura dificulta muito a absorção de raios ultravioletas, que enquanto isso é muito útil na África, em lugares muito ensolarados, no lugar muito frio e com pouca incidência solar, acaba sendo muito ruim, porque o corpo precisa dos raios UV para fabricar vitamina D, que é indispensável tanto para a formação dos ossos, especialmente na primeira infância, e também na formação da resposta imunológica, que a vitamina D é fundamental. Então isso significa que as mulheres que tivessem o pico de gravidez no inverno, com baixa incidência solar, certamente tinham filhos mais defeituosos. Há alguns alimentos que podem suplementar a vitamina D em seres
seres humanos e compensar essa falta de sol, como o peixe e o fígado de outros animais. E isso talvez possa explicar por que a pele clara, afinal de contas, demorou tanto para aparecer em seres humanos. O clareamento da pele nos asiáticos do norte, os sinodontes, acabou acontecendo antes e de forma convergente ao clareamento da pele nos europeus. 12 a 10 mil anos atrás, vai chegando ao fim a última era glacial e com ela termina também o Pleistoceno. A gente entra no Holoceno, que até 2020 era a última época geológica oficial. Mas as terras ainda estão unidas, tá? Não terminou de derreter tudo ainda, então a Beringia, Sunda, Doggerland, estão todas ali. Aparentemente só Sarru é que se desfez, né? A Nova Guiné e a Austrália se separam em definitivo. Entre os povos caucasianos da região da Anatólia, daqueles povos brancos que desceram até o Levante, surge a primeira grande construção religiosa que se tem notícia e que está de pé até hoje, que é chamada de Göbekli Tepe. Eu não sei como é que se pronuncia esse nome em turco, feita por grupos nômades, provavelmente vindos do norte do Mar Negro. Como eu falei, tinham já a pele clara e há evidências de que eles chegaram até o Chipre, a ilha do Chipre. Também é na Anatólia, quase concomitantemente, que a gente tem a primeira evidência do ponto de inflexão que mudaria a história da humanidade: a agricultura. Obviamente que a agricultura deve ter surgido antes disso, mas a gente sabe que tem no mínimo 12 mil anos. E com a agricultura começa oficialmente o Neolítico. Esses povos também domesticam o boi, vários outros animais e também muitas plantas, e eles se espalham pelo Oriente Médio e para fora dele em todas as direções. A leste eles ultrapassam o Irã, chegam até a Índia, onde eles encontram e mesclam-se com os povos melanésios que ali viviam ainda, gerando os ancestrais dos indianos atuais. O resultado da mistura para esses povos foi, em geral, a pele bem escura e alguns traços faciais caucasianos e cabelos mais lisos. Hoje, essas características estão mais presentes no sul da Índia, nos povos chamados de dravídicos. Já no Sri Lanka, essa mescla gerou os povos Veda, que ficaram isolados muito tempo depois que o mar subiu de novo, e esses povos mantiveram mais traços melanésios do que caucasianos. E muito tempo depois, os dravídicos também vão chegar no Sri Lanka. Por outro lado, eles também fazem um caminho de volta para a África, ocupam toda a margem sul do Mediterrâneo, e eles vão ser os ancestrais dos povos árabes, egípcios e berberes. E agora falando de outra espécie, aquela região ali um pouquinho mais a oeste do Rift africano, ocorre a separação entre as duas populações de gorila do leste. De um lado fica a subespécie Gorilla Beringuei graueri, que vive na região mais baixa, e os gorilas da montanha, os famosos gorilas da montanha, a subespécie Gorilla Beringuei beringuei. E com isso, a gente tem finalmente a formação das 4 subespécies de gorila da atualidade. 10 a 7 mil anos atrás, chamado o Ótimo Climático do Holoceno, período de maior temperatura dos últimos 8 mil anos, se você descontar esses últimos 30 aqui que a gente está vivendo. Impacta principalmente as regiões temperadas, e o Saara encolhe de novo, fica mais úmido, e justamente nesse lugar e nesse período que a gente pode dizer que aparecem os ancestrais da linhagem etnolinguística chamada de Níger-Congolesa. E mais ao leste, também no sul do Saara, mas mais perto das montanhas lá, aparecem também os ancestrais do grupo étnico chamado de Nilótico, ali da região do Alto Nilo, né, que fica mais para o sul, na região onde o Nilo acaba se formando. Bem como aquece o norte da Europa, submerge finalmente Doggerland, afasta a Escandinávia da Europa, a Grã-Bretanha e a Irlanda viram ilhas, como elas estão hoje, e lá no Sudeste Asiático, Sunda submerge de vez. Fica do jeito que está hoje, isolando as ilhas da Indonésia, Filipinas e tal. É mais ou menos nesse período que populações da região da base do Tibete já podem ser considerados os ancestrais do grupo etnolinguístico sino-tibetano. Essa linhagem, majoritariamente com dentição sinodonte, desenvolveram a pele clara, viviam num ambiente frio e de altitude, e são os ancestrais, por exemplo, dos povos do Himalaia, né, os Sherpas, que têm uma adaptação muito interessante para respirar o ar rarefeito lá das regiões de montanhas. Um outro vídeo talvez eu explique isso para vocês. E também essa linhagem sino-tibetana vão ser os ancestrais da maioria dos chineses, coreanos e japoneses, pelo menos do ponto de vista genético. Novas levas de imigrantes vindas da Anatólia ocupam os Balcãs e depois boa parte da Europa e levam à agricultura o gado de corte e leiteiro junto com eles. É possível que, dos idiomas dessas populações que chegaram na Europa nessa época, o basco seja um sobrevivente, porque o basco é um idioma todo bizarrão ali da Europa, que não tem ligação com nenhum dos outros idiomas que se fala hoje lá. Mas, do ponto de vista genético, a população que mais guarda vestígio desses povos são os sardenhos, que vivem na ilha da Sardenha.
Curiosidade, do teste genético que eu fiz com a Genera, eu tenho 7% de variantes de DNA sardenhos. Toda a região do Levante, lá do Oriente Médio, tal, do Crescente Fértil, aproveita o clima para espalhar a agricultura e o pastoreio, tanto para o Egito e norte da África, bem como para o Irã e o Vale do Rio Indo, onde também acontece a domesticação do boi, lá na Índia, e eles introduzem também o consumo de leite. Na China, na Nova Guiné e na região dos Andes, os humanos descobrem independentemente a agricultura e também entram no Neolítico. E tem a construção das primeiras proto-cidades. A mais antiga é Çatalhöyük, eu acho que é assim que se pronuncia, também é em turco, ou seja, lá na Anatólia, mas também você tem Jarmo, no Iraque, e Jericó, a famosa Jericó, na região da Palestina. 7 a 6 mil anos atrás, a partir de 7 mil anos atrás, termina o ótimo climático e a Terra começa a esfriar de novo, só que muito gradualmente, muito devagarzinho, afinal de contas a gente está falando de um interglacial. Nessa época, os povos ao redor do Nilo, lá no sul do Nilo, na região do Sudão, Etiópia e tal, domesticam o boi africano, que é uma outra espécie, e introduzem o leite na dieta e se transformam em uma cultura muito mais coesa, e eles dão início então à cultura e ao grupo etnolinguístico nilo-saárico, que estão entre os mais retintos do mundo atual. E ao contrário do que aconteceu com os pigmeus na floresta do Congo, as pressões seletivas deixaram a maioria dessas etnias incrivelmente altas e velozes. Os exemplos são os corredores da São Silvestre, que sempre acabam vencendo as corridas. Em outra ocasião eu explico para vocês também essas pressões seletivas. E são eles que construíram as mais antigas estruturas para fins astronômicos que a gente tem conhecimento hoje, que eram megálitos, né? Ou seja, aquelas pedras gigantescas empilhadas. Por falar em estruturas com pedras gigantescas, também de forma convergente, de maneira independente, na Europa surge a cultura neolítica dos megálitos, que fez as maiores construções que o ser humano tinha construído até então, que são chamadas de túmulos, que são espalhados por toda a Europa Ocidental e Central, inclusive em ilhas mediterrâneas como a ilha de Malta. Eu cheguei a mostrar alguns desses túmulos no meu primeiro vídeo da história da França e no meu primeiro vídeo da história da Irlanda. Dos povos saídos da Sibéria Ocidental ao norte do Mar Negro, né, Ucrânia e Rússia, surge o grupo linguístico que daria origem aos idiomas chamados de indo-europeus. E os povos da Mesoamérica e da região amazônica começam a fazer agricultura e entram no Neolítico também. É legal citar que nesse período, então, a gente já tem 3 grupos humanos consumindo leite. O grupo lá da região do Levante, que levou para a Europa, o grupo da Índia e o grupo da África subsaariana. E isso acabou selecionando algumas variantes genéticas que permitem a digestão do leite quando adulto, que é a tolerância à lactose tardia, porque o bebê humano, na verdade todos os mamíferos, já é, obviamente, tolerante à lactose, salvo algum defeito genético. E se você fizer o teste do laboratório Genera, você vai descobrir também o seu grau de tolerância à lactose. Eu descobri com esse teste que eu tenho uma razoável intolerância à lactose, apesar de que, sendo bem honesto, eu não precisava ter feito esse teste para saber disso, não me perguntem por quê. 6 a 5 mil anos atrás começa o período pré-dinástico no Egito e a civilização suméria entre o Tigre e o Eufrates, ali onde hoje é o Iraque e o Kuwait. Começa ali, nessa região, a chamada Idade do Bronze, em que os humanos descobrem a fundição dos metais em fogo. E essa tecnologia, durante esse intervalo de 5, 6 mil anos atrás, se espalha por quase todo o Velho Mundo, só não chega no centro-sul da África, na Nova Guiné e na Austrália, pelo menos não nesse período. Na América do Norte, alguns povos descobrem a metalurgia também, independentemente. E, olha que legal, os povos andinos também descobrem a metalurgia, mas não usando bronze, usando ouro. É isso aí, porque ostentação pouco é bobagem. Afinal de contas, bronze é terceiro lugar. Começa a civilização do Vale do Rio Indo. Chega em Taiwan o grupo de povos agricultores vindos da China, que vão compor a variedade étnica dos chamados aborígenes taiwanenses, com a pele um pouco mais escura, mas com traços orientais. Povos que hoje estão muito reduzidos em número, são eles que vão formar o berço dos idiomas austronésios, que eu vou falar bastante daqui pra frente. Parentes próximos desses povos que foram para Taiwan formam um outro grupo que se dirige mais para o oeste, que são os ancestrais da linhagem etnolinguística chamada de Kradai. Povos coletores agrícolas da América Central e do Sul colonizam as ilhas do Caribe, ainda inabitadas, e substituem a maior parte dos caçadores-coletores nas ilhas que já eram habitadas, como a ilha de Cuba, por exemplo. 5 a 4 mil anos atrás, temperatura baixa mais um bocadinho. Se consolida ali na região onde hoje é a Nigéria e o Camarões, o povo Bantu, derivado de antigos caçadores-coletores da etnia níger-congolesa do Golfo da Guiné. Eles já estavam familiarizados com a agricultura e eles começam a arrumar para o leste. Curiosidade, eu tenho em torno de 2% de variantes de DNA
níger-congolês. Construção da primeira pirâmide no Egito há 4.800 anos atrás. E 300 anos depois foi concluída a Grande Pirâmide, que é a mais famosa de todas. Começa a civilização minoica, na ilha de Creta. Os povos neolíticos da Inglaterra levantam a última fase de Stonehenge. Ocorre uma grande expansão sino-tibetana para o leste, ocupando grande área da onde hoje é a China. Inclusive, é nessa época que, na parte mais para o norte desse território que eles conquistaram, começa a civilização chinesa, com cidades e as primeiras dinastias dominantes. E provavelmente foi esse acontecimento aí de expansão que fez com que os povos agrícolas coletores austroasiáticos, aqueles com pele mais escura e dentição sundadonte, acabassem se deslocando. Eles teriam sido empurrados, se espalhando ali pelo sul, para ocupar todo o sudeste asiático e parte leste da Índia, que é a região de Munda. Vários dos povos que vivem lá hoje têm traços desses austroasiáticos. Dos idiomas austroasiáticos derivam o cambojano e o vietnamita, por exemplo. E eles substituem a maioria da população negra australo-melanésia, cujos negritos hoje são os últimos sobreviventes. Mas é claro que também teve muita miscigenação ali. Os austronésios de Taiwan começam a sua incrível jornada alcançando as Filipinas. Uma terceira e última irradiação de populações vindas da Ásia atravessam a Beringia pouco antes da total submersão ali daquela região, absurdamente adaptados para viver em frio extremo. Eles se estabelecem no Alasca e são os ancestrais da cultura chamada genericamente de Esquimó, que hoje é considerado um termo pejorativo. Até hoje, as culturas do extremo leste da Sibéria e do Alasca são muito parecidas. E o que sobrou da Beringia depois da sua submersão foram as Ilhas Aleutas, onde hoje vivem os aleutianos, que têm idiomas ali parecidos também. Surge em alguma região ali do Acre, Rondônia, mais ou menos, o grupo linguístico tupínico, que é o grande grupo tupínico, e começa a sua expansão ali pela região, principalmente por via fluvial. Já no centro do Brasil, você tem a expansão dos grupos de raiz macro-G. E falando de outros hominídeos, os chimpanzés Pantroglodites verus, lá do extremo oeste da África, entram no Paleolítico. Sim, é isso mesmo, tá? Que vocês estão ouvindo. Eles começam a selecionar e talhar pedras para usar como ferramentas para quebrar nozes e outras pequenas funções. Eles fazem isso até hoje. Sim, é verdade, a gente já pode chamar isso de Paleolítico, pelo menos um Paleolítico inferior. 4 a 3 mil anos começa a chamada Idade do Ferro, que começa muito provavelmente lá na região do Levante também e se espalha rapidamente pelo sul da Europa, pelo eixo Irã-Índia e chega até os povos nilo-saáricos da região central da África, que então eles pulam, a Idade do Bronze e vão direto para a Idade do Ferro. Expansão do Império Egípcio para o oeste do Levante, chegando quase até ali na Anatólia. Alguns povos agrícolas da região do Marrocos chegam às Ilhas Canárias, que até então não tinha nenhum ser humano vivendo lá. Os povos bantus agrícolas se espalham por todos os lados do sul do Saara, rumam até as florestas do Congo, impondo um convívio com os povos pigmeus, em geral de maneira não muito amável, e na África Central, eles vão indo lá para o leste, eles entram em contato com a metalurgia e alcançam o rio Nilo, em que junto com os povos nilóticos e sudaneses, eles aprendem o pastoreio. E aí foi o que precisava para os povos bantus dominarem a toda lá na África. Por enquanto, no final desse período, eles estabelecem um povoamento bastante denso na região dos grandes lagos lá do Rift africano. Povos coletores desconhecidos chegam de barco a Madagascar, sendo a evidência mais antiga conhecida de humanos nessa ilha. Mas eles não duram muito e a gente nem sabe onde eles vieram. Começa a migração / invasão dos povos indo-europeus. Eles saem da região da Rússia europeia, ali ao sul dos Urais, e eles se espalham para todos os lados. Pelo noroeste, alcançam a Europa inteira, substituindo possivelmente cerca de 70% da população europeia, possivelmente, olha só, por uma epidemia de peste bubônica, que teria matado os povos dos megálitos, lá, os povos megalíticos, ou fizeram essa substituição do jeito mais tradicional, que eram guerras, disputa de território e etc. Eles conquistam quase toda a Escandinávia, a Europa Central e chegam até a Inglaterra e a Irlanda no Norte, que misturados com os caucasianos prévios que lá viviam, deram o substrato étnico dos atuais povos do norte da Europa. Chegam até a Península Ibérica, no sul. Terminam as culturas megalíticas, começa a cultura céltica, através desses povos que chegaram lá. Chegam até a Grécia, fundam a civilização micênica, e na Itália, essas migrações indo-europeias é que estabelecem no sul, o substrato étnico-cultural ali que vai dar origem a Roma, séculos depois. Eles também chegam na região da atual Turquia, formando o Império Hitita, e eles ocupam também as ilhas mediterrâneas, como Malta, Chipre, Creta, onde, no caso, a civilização minoica já tinha desaparecido. A leste, eles chegam ao sul do Mar Cáspio e se dividem em dois. Para um lado, eles avançam para a Índia,
Índia, onde havia a civilização lá do Vale do Rio Indo, mas que já estava meia bomba, e eles conquistam o povo que lá vivia e tudo indica que eles são os pais da religião védica, ainda que o nome de povo védico venha dos nativos lá do Sri Lanka. Com esses novos imigrantes, acontece o início do hinduísmo e do sistema de castas. E esses imigrantes de pele branca, que eram conhecidos como as tribos arianas, da onde muitos milênios depois o Hitler ia batizar erroneamente o nome do povo alemão, e eles acabaram ocupando as castas mais altas dessa nova religião aí que eles trouxeram. Mas eles não chegaram até o sul, tá? Eles ficaram muito tempo restritos ao centro-norte da Índia, e por outro lado, os indo-europeus ocuparam o Irã, dando origem à linhagem persa. Essa expansão indo-europeia empurra também muitos povos caucasianos e asiáticos do norte, que eram ali do meio da Ásia, mais para o norte ainda, lá da Sibéria, onde em alguns lugares eles acabam ocupando os mesmos espaços e geram povos com traços mesclados, como os samoiedas, por exemplo. Por incrível que pareça, os povos da região onde hoje fica a Mongólia e o norte da China, chamados de Xiongnu, darão origem aos povos turcos. É isso aí. E até hoje, linguagens do ramo turco são faladas no extremo nordeste da Rússia, perto da Beríngia. Os ancestrais dos turcos tinham traços asiáticos. É mole ou quer mais? A verdade é que os povos mongóis e turcos são etnolinguisticamente relacionados, seriam grupos irmãos dentro do ramo norte-asiático. Tanto é que esses povos, nessa época, ainda são chamados de turco-mongóis, antes da separação entre turcos e mongóis. Ao norte, os povos da Sibéria, daqueles relacionados com os esquimós, chegam até a remota ilha de Wrangel, que está quase ali na divisão com a América do Norte, onde eles caçam e ajudam a extinguir a última população de mamutes do mundo. Que pena, né? Mas há quem diga que ainda vão ressuscitar esses bichos. Os austronésios, que tinham chegado nas Filipinas, se misturam, sobrepujam os povos filipinos que viviam ali, né, que eram negritos, e logo em seguida eles rumam para o leste, alcançam as Ilhas Marianas e a ilha de Guam, que ainda não tinham nenhum habitante humano. Eles rumam também para o sudeste, em direção à Nova Guiné, mas eles ficam só no litoral ali e chegam a todas as ilhas que os papuas já tinham chegado, Ilha Salomão, Fiji, Vanuatu, Nova Caledônia. Só que o interessante é que eles influenciam muito as línguas desses lugares, que até hoje falam idiomas austronésios, só que a aparência dessas pessoas continua sendo melanésia, pele escura, traços africanos, cabelo loiro meio liso assim, né? Ou seja, os austronésios tiveram um intercâmbio cultural com os melanésios, mas não genético. E existe a possibilidade deles terem chegado na Austrália nesse período, o que seria o primeiro contato externo dos aborígenes australianos em dezenas de milhares de anos. Alguns artigos chegaram a sugerir evidências genéticas nos povos australianos de DNA indiano ou austronésio, mas isso não foi confirmado. Contudo, alguns traços linguísticos e de confecção de ferramentas e pinturas em povos australianos parece ser uma evidência mais robusta. De novo, um intercâmbio cultural e não genético. Mas a evidência mais forte disso é o cachorro australiano, o dingo. Estudos genéticos demonstram que esse cachorro chegou na Austrália há 4.000 anos atrás. E eles dificilmente teriam chegado boiando ou nadando. É mais provável que alguém tenha levado eles para lá. E não foram os nativos australianos, porque quando eles chegaram lá, o ser humano nem tinha domesticado o cachorro ainda. E a idade de 4.000 anos coincide com o período de expansão austronésia ali por aquela região e também com o surgimento dessas pequenas evidências linguísticas e culturais na Austrália. Eles também rumam para o sul, alcançam Bornéu, Sulawesi, e lá eles também encontram os povos austroasiáticos e negritos. Em todos esses lugares eles se sobrepõem linguisticamente, culturalmente e geneticamente. Então o filipino, o malaio, o indonésio são idiomas austronésios. Em malaio, inclusive, vale a pena falar aqui, a palavra para povo é urang. Então, ao encontrar os austroasiáticos e os negritos, os austronésios chamaram eles de povo original, Uran Asli, porque eles já estavam ali antes deles. E eles também encontraram uma outra população de um outro povo que estava sempre sentado nos galhos das árvores. Eles eram muito quietos, muito calados, e era interessante que eles tinham barbas ruivas. E eles foram chamados, né, por dificuldade de comunicação, eles foram chamados pelos austronésios de povo das árvores. E até hoje, lá na região da Indonésia, você tem ainda o povo original, Uran Asli, e o povo das árvores, Uran Utang. E nesse período também começam, onde hoje é o México, as civilizações Maia e Olmeca.
3.000 a 2.500 anos atrás, os núbios, vindos do Alto Nilo, conseguem a independência do Império Egípcio e logo depois eles invadem e dominam esse mesmo Império Egípcio por um pouco mais de 100 anos, levando ao aparecimento dos faraós retintos da 25ª dinastia. Eles deixam marcas genéticas nas populações egípcias e norte-africana. Os fenícios saem de onde hoje é o Líbano e singram o Mediterrâneo até Gibraltar. E um navegador chamado Rano chega até a contornar a África, até onde hoje é o Gabão, chega ali na Bacia do Congo. Os escandinavos finalmente entram na Idade do Ferro. Começa o intercâmbio migratório e cultural entre o norte da China, Coreia e Japão, o que ajuda a formar a composição étnica e genética do Japão atual. O povo Jomon puro, entre aspas, que ainda não tinha se misturado, acaba ficando concentrado só no extremo norte do Japão. E também no extremo sul, no arquipélago de Ryukyu, onde hoje fica Okinawa. E nessas ilhas os sino-tibetanos só chegaram depois. Aliás, por ser muito perto de Taiwan, esse arquipélago foi muito visitado pelos austronésios. Eles também saem das Filipinas e chegam até a ilha de Palau. Eles também saem do norte da Nova Guiné e colonizam as ilhas da Micronésia, Ilhas Marshall, Nauru e Kiribati. Já na América do Sul, os humanos pertencentes ao ramo linguístico Aruac estabelecem dominância cultural e comercial no norte do Amazonas. A famosa cultura marajoara, por exemplo, deriva dessa época. Um ramo desse grupo, chamados taínos, colonizam as ilhas do Caribe e substituem a cultura da maioria dos povos anteriores. E os tupis e os aruaques começam um intenso intercâmbio comercial ali na região do Rio Amazonas, principalmente por vias fluviais, como é até hoje, e os tupis então começam a se expandir para o leste e também para o sul, onde eles vão dar origem aos guaranis muito tempo depois. 2.500, 2.000 anos atrás, persas, macedônios, egípcios, enfim, um monte de império lá com expansão e retração naquela região ali do meio do Mediterrâneo até a Índia, faz uma mistura étnica bonita por lá. Os povos do sul da Índia e Sri Lanka chegam às Ilhas Maldivas. Ocorre a expansão do Império Han na China e com isso começa uma movimentação muito grande ali de povos no centro da Ásia. A muralha da China, que já tinha sido começada em dinastias anteriores, atinge então a maior extensão com a dinastia Han. É fundado também o Reino da Coreia, na verdade 3 reinos. E, entre outras causas, também por essa expansão chinesa, outros povos sino-tibetanos saem lá do sul da China e migram mais para o sul ainda, ocupando as terras onde hoje fica Myanmar e geram a composição étnica e linguística atual. E os austronésios chegam à Polinésia, Samoa, Tonga, Tuvalu, enfim, todas aquelas ilhas por ali. E na América do Sul a população vai aumentando, especialmente ali na região andina, e a cultura Nazca, no Peru, desenha as famosas linhas de Nazca. 2.000 a 1.500 anos atrás, humanos chegam à ilha de Socotra, vindos do Oriente Médio. Humanos vindos da Noruega ou da Escócia chegam às ilhas Faroe. No centro da Ásia, aquele empurra-empurra de populações lá e de povos continua. Os chineses empurram os mongóis para a região onde hoje é a Mongólia, onde eles vivem até hoje, e os mongóis, por sua vez, empurram os turcos que viviam lá, que são obrigados a migrar para vários lugares. Eles vão para a região a oeste do Mar Cáspio, onde fica aquele monte de estão lá, Tajiquistão, Turcomenistão, Afeganistão, que é onde até hoje esses povos falam línguas do ramo turco, e uma das tribos turcas, os hunos, chegam até a Europa, eles vão bem mais longe, e eles causam um estrago ali na região, com o famoso Átila, o Huno, e apesar do curto período de dominação que eles têm na Europa, eles deixam marcas genéticas ali também. Mais uma migração dos povos ali do sul da China pro sudeste asiático, no caso do ramo Kradai, que se instala onde hoje é a Tailândia, substituindo boa parte dos povos, e o tailandês falado hoje é do ramo Kradai. Os austronésios, saídos de Bornéu, empreendem uma viagem muito ousada, atravessam o Oceano Índico inteiro e chegam até Madagascar. É isso mesmo. E muito provavelmente era um grupo de mulheres navegadoras. Isso é bem interessante. Não se sabe se tinha algum remanescente humano ainda na ilha de Madagascar, então, a princípio, a primeira população permanente em Madagascar é de origem austronésia. Parabéns para elas, empreenderam aí uma viagem bem longa, uma aventura digna de nota, seja de propósito, seja por acidente, e colonizam Madagascar. E também, alguns anos depois, ilhas próximas como Comoros e Maiote. Começa o período da cultura Hopewell, no leste da América do Norte, e os tupis chegam ao centro do Brasil, onde há conflito com os grupos Gs. Curiosidade, eu tenho um pouco menos de 2% de genoma tupi, segundo o meu teste lá no laboratório Genera. Como é lá da região do Triângulo Mineiro, podem ter sido indígenas de língua G, mas com genética tupi, ou pode ser que sejam tupis que foram trazidos escravizados de outras regiões do Brasil para lá, para o Triângulo Mineiro, que os portugueses fizeram muito no passado. Nunca vou saber, provavelmente. 1.500, 1.300 anos atrás, expansão muçulmana pelo Oriente Médio e norte da África, alcançando o território máximo no final desse período, o que incluía a Pérsia, parte da Índia
Índia, norte da África e Península Ibérica. Curiosidade, também segundo meu exame na Genera, eu tenho 5% de variante de DNA berbere do norte da África, que provavelmente vem dessa invasão ali da Península Ibérica pelos povos muçulmanos. Expansão dos vikings na Escandinávia, saem pelo Mar do Norte, seguem costeando o Atlântico, chegam até o Mediterrâneo, criam assentamentos até na Itália, Sicília, chegam até o Mar Negro e até o Mar Cáspio. Ou seja, os vikings realmente foram um povo muito animado e obviamente deixaram marcas genéticas em toda a região. Os búlgaros, um povo de origem turca que vivia ali naquela região ao norte do Mar Negro, do Mar Cáspio, etc., começa a construir um império gigantesco que depois é absorvido por outros impérios de origem caucasiana, principalmente eslava, e eles acabam se deslocando ali, armando até umas confusões com o Império Bizantino, já ali na região dos Balcãs, e vão acabar formando o substrato étnico dos búlgaros atuais mesmo, e aquela parte ali. Uma parte dos povos pescadores-coletores que vivem ali ao redor do mar de Okhotsk se firmam no norte da ilha de Hokkaido, se mesclam com os descendentes dos Jomon lá e formam o que a gente chama hoje de povo Ainu, que inclusive possuem muitos traços caucasianos e que ninguém sabe de onde vieram. E por fim, os austronésios se espalham por onde hoje é a Polinésia Francesa, chegando até as Ilhas Marquesas. 1.300 anos atrás, começa o chamado quente medieval, onde a tendência de queda da temperatura global se interrompe um pouquinho e tem um leve aquecimento perto do Polo Norte, ainda que tenha esfriado na Polinésia, por exemplo. Então esse quente medieval não foi global, não foi o planeta inteiro que esquentou. Acontece então na África o ápice do Império de Gana, que estabelece uma enorme rota comercial ali entre as populações de origem níger-congolesa, mais para o sul, e os berberes, mais para o norte do Saara. Deserto esse que com o clima levemente mais úmido dá uma encolhidinha suave ali, facilitando o intercâmbio. Mais para o sul da África, um grupo grande de bantus atravessa de barco para a ilha de Madagascar e para as Ilhas Comoros. E aí eles se misturam com aquela cultura austronésia que tinha lá, e hoje a composição étnica dos malgaxes é mais africana, mas a língua continua sendo parecida com o indonésio. É bem louco, Madagascar é uma ilha bem interessante. Começa também mais ou menos por essa época o que foi chamado de grande tráfico árabe de escravos. Nesse período ainda não era das atividades econômicas mais primordiais, mas é importante citar esse fenômeno nessa parte do vídeo aqui, porque os árabes compravam pessoas de todos os lugares onde eles mantinham relações comerciais de outros bens e produtos que não fossem humanos, que ia desde a África subsaariana, passando pela Península Ibérica e o leste europeu, até a Escandinávia, acredite se quiser, porque os vikings também vendiam muitos escravos, ou seja, os árabes comercializavam pessoas de mais diversas etnias e cores de pele, e essas incursões na África, que foram feitas via marítima e também via terrestre, impactaram étnica, linguística e religiosamente a maioria dos povos do chifre da África. O ser humano chega pela primeira vez na Islândia, perto do ano 900 da nossa contagem, sendo primeiro monges irlandeses que chegaram lá, mas logo depois já chegam também os vikings da Noruega. Dado o aquecimento leve que teve naquele período, a Islândia conseguia sustentar até algumas florestinhas boreais ali. O norte do Canadá e a Groenlândia ficam menos gelados também, né, óbvio, e também tinha alguma vegetação digna de nota ali. E aqueles povos, derivados da terceira irradiação para as Américas, ou quarta, depende da teoria que você for adotar, vão migrando para o leste, sobrepondo ou se misturando com algumas culturas na ADN lá, do oeste canadense, até chegar na Groenlândia. Nem bem esses povos americanos chegam na Groenlândia e menos de 100 anos depois eles já entram em contato com os europeus vindos da Escandinávia lá, os vikings. Esses europeus, no caso, eles continuam navegando e chegam até o nordeste do Canadá, onde hoje fica a província de Newfoundland, sendo provavelmente o primeiro povo europeu a pôr os pés na América. E com certeza eles interagiram com os indígenas americanos lá. Por falar em chegar em lugares e ilhas distantes, os austronésios da Polinésia Francesa singram o Pacífico para o norte e alcançam o Havaí, onde não morava ninguém ainda. Lembrando que naquela época, essa região da Polinésia estava até mais fria do que de costume, né? Porque o quente medieval, como eu falei, era só ali na região do norte. Acontece na América Central e México ali o ápice do Império Tolteca, e você tem na América do Sul o declínio da hegemonia aruaque na região da Amazônia. Os tupis e os caribe, então, né, que eram duas outras linhagens, aproveitam isso para se expandir. De 1.000 a 700 anos atrás, na Ásia, o Império Mongol se torna o maior império de terra contínua
contínua conhecido na história da humanidade. E ele toma quase toda a Ásia, parte da Europa, ocupando os territórios habitados por turcos e europeus, e eles geram uma grande mistura étnica. É legal falar até que em 2003, pesquisadores com base em genética e historiografia afirmaram que os hábitos sistemáticos de manutenção de haréns e de estupros por parte dos guerreiros mongóis fizeram com que em torno de 8% dos homens do território do antigo império lá pudessem ser descendentes do Gengis Khan, o que dá mais ou menos 0,5% da população masculina mundial. Se é verdade mesmo, que loucura isso! Dentre os povos lá da Ásia que foram bagunçados pelos mongóis, estão algumas linhagens turcas que se fixaram na Anatólia, justificando o motivo de por que hoje aquele lugar se chama Turquia, e começam aquilo que no futuro seria chamado de Império Otomano. Por esse tempo, eles já não tinham mais feições asiáticas, sendo então predominantemente caucasianos e tendo aquela cara que a gente costuma associar aos turcos hoje em dia. Eles tentam invadir o Império Bizantino, o que leva ao começo das cruzadas, que também acabam levando um monte de ingleses, franceses e até os vikings para a região do Levante e ilhas mediterrâneas. Na África você tem a queda do Império de Gana na mão dos berberes. Já para o lado do Pacífico, as duas últimas fronteiras que faltava para os austronésios chegarem finalmente são atingidas. Saindo da Polinésia Francesa, ao sudoeste, eles chegam à Nova Zelândia. Ainda não tinha nenhum humano morando na Nova Zelândia, é sério. E a leste, ou seria para oeste no caso, né, falando daquele pedaço da terra, eles chegam à Ilha de Páscoa, a última ilha da Polinésia antes da América do Sul. Que vale acrescentar uma hipótese que já tinha sido proposta há muito tempo atrás, mas que nesse mês aqui, que eu tô gravando esse vídeo, ganhou um novo fôlego de que havia algum intercâmbio entre os polinésios e os nativos da América do Sul. Uma das evidências que tinha sido proposta no passado era a presença da batata doce, que é uma planta tipicamente sul-americana, em algumas ilhas do Pacífico. Pois bem, essa nova análise genética que foi publicada agora em 2020, descobriu que os ameríndios, provavelmente da Colômbia, podem ter chegado em algumas ilhas da Polinésia Francesa, para onde, inclusive, acaba levando as correntes marítimas mesmo. Teve um norueguês maluco lá na década de 40 que ele pegou um barquinho, saiu do Peru e ele conseguiu chegar só pelas correntes marítimas, exatamente numa ilha da Polinésia Francesa. Esses povos colombianos teriam se misturado, se mesclado com os povos polinésios que viviam ali, né, os austronésios. Quando esses povos austronésios chegaram nas Ilhas Marquesas e na Ilha de Páscoa, lá pelo século III da nossa contagem, eles já tinham essa dupla descendência. E obviamente que o caminho contrário também deve ter ocorrido muito, né? Os polinésios chegarem na América do Sul. Ou seja, esse pessoal navegava muito, eles mandavam benzaço, e os europeus pagando de bonzão. Caravela é o cara. Aqui no Brasil, os tupis alcançam a região de São Paulo e, por fim, chegam no litoral. Antes tivesse ficado assim até hoje. E, mais para o norte, os índios caribes, saídos da foz do Rio Orinoco, na América do Sul, lá na Venezuela, invadem e colonizam as ilhas do Caribe, especialmente as pequenas Antilhas. De 700 a 550 anos atrás, começa a chamada Pequena Idade do Gelo, entre aspas, que na verdade é só a retomada daquele ciclo de esfriamento que estava acontecendo desde o ótimo climático do Holoceno, em que, na verdade, o quente medieval lá do norte é que foi a exceção. Na África, os povos bantus terminam de se espalhar por todo o centro-sul africano, deixando de ocupar só aquela região do deserto do Kalahari, onde ainda viviam os Khoisan. E teve, obviamente, uma interação ali, também nem sempre amistosa. É dessa época o ápice do Reino do Zimbábue, e a capital, que ficava onde hoje é o país Zimbábue, era um elaborado complexo urbano fortificado. Era um castelo medieval aquilo ali, chamado de Grande Zimbábue, que tinha mais de 10.000 habitantes. Já lá na região do Nilo, os povos nilóticos se espalham pela região ao redor dos lagos, né? Vão para o sul, ocupam antigos espaços bantus, eles também vão para o oeste, bem para o oeste ali da África, onde eles vão dar origem ao poderoso e organizado Império Songhai, ou Songni, que nem eu acho que é a pronúncia correta que eu procurei na internet, que está entre os maiores estados da história da África. E eles acabam sobrepondo e se mesclando, né, com as etnias níger-congolesas e berberes que existiam ali. Até hoje, o povo Songhai, ou Songni, fala línguas do ramo nilo-saárico. Outra curiosidade, eu tenho um pouco menos de 3% de variantes de DNA dessa região aí também. Mais para o norte ali, a peste negra mata entre 30% e 60% da população, dependendo da região, incluindo China, Oriente Médio, Europa e Norte da África. Já nas Américas, o México atinge o ápice populacional com o Império Azteca e outros territórios na Nahuatl, chegando a mais de 12 milhões de pessoas. A mesma
mesma coisa acontece com o Império Inca na América do Sul, que atinge uma população mais ou menos semelhante, e talvez tenha sido por essa época que eles tenham chegado pela primeira vez às Ilhas Galápagos, só que como lá não tem água potável, eles não estabeleceram nenhum assentamento duradouro. Os tupis, aqui no Brasil, terminam de se espalhar pelo litoral, tanto para o norte quanto para o sul, ocupando desde o Rio Grande do Norte até o Uruguai. É no final desse período que os italianos e portugueses descobrem as Ilhas Cabo Verde, que até então ninguém sabia que existiam. Os portugueses fazem os primeiros povoamentos no arquipélago de Açores e na Ilha da Madeira, que também eram inabitados. E também é por essa época que os espanhóis começam a conquistar, mesclar, dizimar os povos neolíticos de origem berbere que viviam nas Ilhas Canárias. E aí começa a formar a composição étnico-linguística atual lá das Ilhas Canárias. 550 a 400 anos atrás, o Império Russo começa a se consolidar e a expandir seus territórios. Os turcos tomam o Império Bizantino e ampliam seu território para os Balcãs, Hungria, Romênia e tudo ao redor do Mar Negro, bem como as bordas da Península Arábica, Egito, norte da África até a Argélia. E obviamente impactando também na composição genética das pessoas que viviam ali. Por outro lado, os espanhóis terminam de retomar toda a Península Ibérica dos muçulmanos e começam as grandes navegações e com elas também a esculhambação total do mundo, porque você tem contato dos caucasianos com populações humanas do mundo inteiro, seja na África, na Ásia, na Oceania, com destaque para a ocupação da América do Norte e Central, que começaram muito cedo ainda nessa época. Tem a derrubada do Império Azteca e demais domínios mexicanos pelos espanhóis, e das 12 milhões de pessoas, em torno de 80% foram mortos por doenças, batalhas ou chacinas em um prazo de 100 anos. Também logo depois os espanhóis derrubam o Império Inca, igualmente, 80% dos 12 milhões de habitantes mortos por doenças, batalhas e chacinas no prazo de 100 anos. E no Brasil, onde viviam aproximadamente 12 milhões de pessoas, começa de fato a invasão pelos portugueses. E o mesmo se repete, 80% da população morta em 100 anos, especialmente por doenças, chacinas e etc. E os portugueses também são os primeiros a chegar em outras ilhas atlânticas inabitadas, como Tristão da Cunha, Santa Helena, Ascensión, ainda que os assentamentos permanentes só tenham aparecido muito tempo depois e feitos por outros países europeus. Por fim, naquilo que foi provavelmente a etapa mais vergonhosa da história recente da humanidade, os portugueses, os mesmos portugueses, inauguram o grande tráfico transatlântico de pessoas escravizadas para fazer trabalhos forçados, principalmente nas colônias americanas. Se você for pensar, é a quarta ou quinta grande diáspora dos seres humanos para fora da África, e nesse caso, contra a vontade desses indivíduos. Nos próximos 400 anos que vão se seguir a partir daqui, cerca de 12 milhões de pessoas, principalmente do ramo níger-congolês e bantu, foram retiradas da África à força e levadas principalmente para as Américas, no que foi o maior evento de comércio de pessoas da história, tanto em número quanto em área de distribuição. Só o Brasil recebeu provavelmente 4 milhões de africanos escravizados. Essa demanda por mão de obra barata também deu um novo fôlego para aquele tráfico árabe de escravos do lado leste da África. Ele acabou ficando muito mais lucrativo, tanto é que o sultanato de Omã, ali no sul da Península Arábica, conquistou boa parte do litoral, da onde fica hoje a Tanzânia e o Quênia, uma região ali que séculos depois seria inclusive chamada de sultanato de Zanzibar. Lá na Ásia, chineses, japoneses e europeus começam a encher o saco dos nativos de Taiwan, que até então estavam de buenas, 400 a 300 anos atrás. Os holandeses chegam a Svalbard, no extremo norte do planeta. Os russos tomam toda a Sibéria e espalham com isso uma população eslava por áreas que antes eram dominadas por povos asiáticos e gera uma grande miscigenação. Eles chegam a atravessar o Estreito de Bering, colonizando as Ilhas Aleutas e outras ilhas ali, né, onde viviam os aleutianos e povos vinculados aos esquimós, atingem o Alasca, que foi da Rússia por muito tempo, e o primeiro contato com europeus que os povos esquimós e na Dênia do Norte tiveram, então, foi com os russos, e não com ingleses ou espanhóis. Os russos chegaram a montar assentamento permanente na Califórnia, para vocês terem uma noção, e eles chegaram até a alcançar o Havaí. Os chineses tomam conta definitivamente de Taiwan, rapidamente subjugando e suplantando a etnia e a língua austronésia das populações nativas, que hoje essas populações nativas estão restritas a regiões no leste e sul da ilha e estão em franca extinção. Por falar em extinção de povos, os indígenas do Caribe são tecnicamente extintos nessa época, ainda que haja uma pequena porcentagem de DNA desses indígenas em algumas populações locais. E os europeus repovoam essas ilhas basicamente com africanos de origem níger
Níger congolês, a ponto da população de alguns desses países, como Haiti, Guadalupe, Jamaica e etc., ser formada essencialmente por africanos. E no caso, na ilha de Barbados também teve o envio forçado de irlandeses, em menor quantidade, mas teve. Os ingleses ocupam as Ilhas Bermudas, ali no norte do Atlântico, e você tem uma ocupação substancial do leste e centro-leste da América do Norte por europeus, matando ou expulsando as populações indígenas, como aconteceu no resto das Américas também. Os portugueses povoam, enfim, as Ilhas Cabo Verde, basicamente também com Níger congoleses, né, retirados da África, e eles também ocupam, olha só, Fernando de Noronha, aqui na costa do Brasil, pela primeira vez na história. 300, 200 anos atrás, os ingleses começam a colonização de fato da Austrália, tirando do isolamento a população humana que ocupou continuamente a mesma área pelo período mais longo da história da humanidade. Foram 50 mil anos de isolamento. E com isso começa um declínio populacional bem abrupto dos aborígenes, basicamente por doenças, mas também envenenamento, fome e chacinas motivadas por fronteiras. E de cerca de 1 milhão de australianos que existiam na época, passam a menos de 8% disso em 140 anos. Você também tem o famoso massacre dos aborígenes da Tasmânia por colonos ingleses. Já na Nova Zelândia, ao contrário de 60 mil anos, os polinésios tiveram apenas 400 anos de paz antes da chegada dos europeus ali no arquipélago, e apesar da interação dos nativos com os europeus não ter sido tão agressiva quanto foi lá na Austrália, a chegada de muitas doenças reduziu enormemente a população dos Maori, né, que são os nativos da Nova Zelândia. Acontece o primeiro assentamento permanente em Galápagos, feito pelos europeus, e também o primeiro assentamento permanente nas Ilhas Malvinas, as Falklands, né, feitas pelos europeus lá no sul da Argentina. Os europeus fazem as primeiras ocupações permanentes das ilhas do Oceano Índico, como as Seychelles, as Ilhas Maurício e as outras ilhas que tem por lá, ainda que os árabes e os malaios tenham chegado séculos antes ali, mas não tenham estabelecido povoamento nenhum. E obviamente os europeus também levaram para essas ilhas um monte de africanos, que até hoje compõem a maioria étnica em muitas dessas ilhas. E começa a grande marcha para o oeste na América do Norte, que vai durar em torno de 100 anos também. Estima-se que durante o faroeste, que é uma fase tão romantizada da história, mas que não deveria ser, porque foi uma fase terrível, as populações indígenas da América do Norte tenham perdido cerca de 2/3 dos seus números, chegando a aproximadamente 230 mil pessoas, nesse curto espaço de tempo. 200 a 130 anos atrás, começa a Revolução Industrial e o esfriamento do planeta, coincidentemente, para. E aí o planeta começa a esquentar de novo. Tudo indica que os dois eventos estão correlacionados. Afinal, a gente está falando do planeta esquentando mais e num período absurdamente mais curto, de 150 anos mais ou menos. Nada comparado com os milhares de anos que demorou para a Terra chegar no ótimo climático do Holoceno 10 mil anos atrás. Acontece também o declínio do Império Otomano e os Balcãs e outras partes da Europa são tomadas pelos europeus, né, dos turcos, que voltam a ocupar apenas a Anatólia. Aumento da migração de chineses para a Indonésia, formando a população que é chamada até hoje de Orang Changhua, ou seja, povo chinês. Fim da escravidão nas Américas e também fim do tráfico de africanos. E, por outro lado, começa uma onda migratória para as Américas vindas da Europa, estimulada não só pelo começo da Revolução Industrial, mas também pelo fim da escravidão. E cabe destacar aqui a grande fome na Irlanda, que também gerou uma enorme migração de irlandeses, principalmente para os Estados Unidos. As primeiras migrações chinesas para os Estados Unidos também foram dessa época, basicamente para ajudar a construir estradas de ferro, e anos depois eles que vão originar as Chinatowns, que são presentes em praticamente todas as grandes cidades dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo que acaba a escravidão nas Américas, se intensifica, por outro lado, o colonialismo europeu na África e também na Polinésia. E aí o Império Britânico atinge o máximo do seu tamanho, fazendo com que ele se tornasse o maior império em área da história da humanidade. O império em que o sol nunca se põe, né? Porque eles tinham possessões ali e domínios em todos os continentes. Os ingleses levam com isso os hindus lá da Índia como mão de obra para muitos países. E hoje eles compõem boa parte da população, como por exemplo na Guiana, no Suriname, em Trinidad e Tobago e em algumas ilhas do Oceano Índico, na Indonésia, na Malásia e nas ilhas Fiji. Curioso você encontrar indianos por ali. Nesse mesmo período é fundada a República da África do Sul e começa com a migração em massa de europeus para lá, o conflito e a mestiçagem também entre os Zulus, que são do ramo Bantu, e os europeus. E no Brasil, pela primeira vez, a gente ultrapassa em números a mesma população de humanos que
que a gente tinha em 1500, 12 milhões de habitantes. Segundo o primeiro censo brasileiro, que é de 1872, 20% da população brasileira era de africanos ou descendentes, 38% eram considerados pardos, ainda que esse termo tenha ficado muito vago nesse censo, né, e a gente não sabe direito o que ele incluía, e 38% de brancos. Estimava-se naquela época também uns 400 mil indígenas, mas vamos ser honestos, isso é meio chute. No final desse período, vale ressaltar as ondas de imigrantes estimuladas pelo governo brasileiro. Ainda que a maioria tenha sido de europeus, aqui nesse vídeo é importante ressaltar a enorme imigração japonesa, que aconteceu em várias ondas. E eles também acabam indo bastante pro Havaí nessa época, compondo até 40% da população de lá. No Brasil existe hoje a maior comunidade de japoneses e descendentes fora do Japão, que foram principalmente para os estados de São Paulo, Paraná e Pará. Os japoneses impactaram bastante a composição étnica brasileira. Se a gente somar também os chineses e coreanos e seus descendentes aqui no Brasil, eles somam hoje em torno de 1,1% da população com origem do leste asiático, com genética majoritariamente sino-tibetana. Essa é a importância da gente ter testes genéticos feitos por empresas brasileiras, focadas no povo brasileiro. A gente tem vários laboratórios ao redor do mundo que fazem testes de ancestralidade, lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, etc. Mas eles têm uma deficiência muito grande em avaliar o povo brasileiro, que acabam tendo uma mestiçagem e variantes genéticas muito peculiares. E é por isso que é tão da hora fazer a sua avaliação de ancestralidade pela Genera. Se vocês quiserem um cupom de desconto para fazer essa avaliação genética, não só de ancestralidade, mas também de outros traços genéticos, é só clicar no link que está aqui embaixo e usar o cupom promocional. No final desse período, o ser humano chega na Antártica, o último continente que faltava à nossa espécie colocar os pés, e começa a fase de exploração do continente gelado. De 130 a 100 anos atrás, acontece a Primeira Guerra Mundial, e com ela muitas migrações da Europa para as Américas. Também no finzinho do Império Otomano, lá que estava agonizando, acontece uma grande onda de repressão, não só de árabes cristãos, como sírios e libaneses, como também a grande repressão aos armênios, que acabam migrando em massa também para as Américas. Em 1911, a expedição de Amundsen, o norueguês, finalmente alcança o Polo Sul geográfico pela primeira vez na história da humanidade. Ainda que as primeiras movimentações nesse sentido tenham começado há uns 170 anos atrás, é nesse período de 130 a 100 anos que se intensifica a abertura de zoológicos pelo mundo todo, o que leva a algo que nós podemos chamar de diáspora das outras espécies de hominídeos ainda vivos. Nessa época, os zoológicos tinham uma função mais de entretenimento e pesquisa, e só há uns 50, 40 anos é que adotaram uma perspectiva mais de conservação. Entre 100 a 30 anos atrás, acontece nesse período a Segunda Guerra Mundial, com ela grandes hordas de imigrantes europeus também, fugidos do nazismo, vão para as Américas, incluso o Brasil. Entre eles a gente pode incluir judeus alemães, povos do leste europeu. Depois do fim da guerra, acontece a formação do Estado de Israel, gerando uma forte migração de pessoas de genética eslava e germânica para o Oriente Médio. Sim, porque ainda que o hebraico seja um idioma semítico, que assim como o árabe é original daquela região, a genética desses judeus que foram para Israel é quase totalmente indo-europeia, e não mais semítica como é majoritariamente a genética dos árabes. A população humana cresce de 2 bilhões de pessoas para 5 bilhões de pessoas, basicamente por causa de avanços na medicina. Vale lembrar também da outra onda de diáspora dos hominídeos, nesse caso especificamente dos chimpanzés, que foram sequestrados em massa da África para testes em pesquisas científicas ao redor do mundo. Em 2020, a Comissão Internacional Estratigráfica está para oficializar o Antropoceno como a atual época geológica do planeta. Antropos, homem, né? Ou seja, quando o impacto humano no ambiente se faz sentir de forma detectável a nível mundial. O ponto do início do Antropoceno não foi definido ainda, mas o mais aceito hoje é o ano de 1945, quando explodiu a primeira bomba atômica da história, que foi um teste feito no Novo México pelos Estados Unidos. Faz sentido, já que a capacidade de contaminar um território imenso com elementos radioativos é definitivamente um impacto geológico. Outros exemplos que ajudam a caracterizar o Antropoceno são a remoção em massa de carbono fóssil do solo, a remoção de cobertura vegetal a nível continental, plástico
em abundância, podendo servir inclusive como elemento sedimentar rastreável, as mudanças climáticas, né, o aquecimento global atual e, é claro, a extinção em massa de espécies que muitos chamam de sexta grande extinção em massa. No Brasil, mais ou menos no pós-guerra ali, começa a nossa grande marcha para o oeste, o que gera a ocupação mais do interior do Brasil por populações de origem caucasiana e africana e reduzindo mais ainda as populações indígenas, que calcula-se que fosse de cerca de 200 mil pessoas lá pelos idos de 1940 para menos de 70 mil pessoas 20 anos depois. É mais ou menos nesse período também que acontece a independência de praticamente todas as colônias europeias ao redor do mundo. Ao final do século XX, o ser humano já tinha chegado a todas as ilhas do planeta. Mesmo aquelas ilhotas em volta da Antártica, no Ártico, aquelas mais isoladas, aqueles recifes de coral isolados no meio do Pacífico, o ser humano chegou em todos os lugares possíveis. E a gente tem que destacar a relevância de alcançar um lugar mesmo sem ir morar lá, mesmo sem estabelecer nenhum assentamento permanente. E é exatamente por isso que é tão importante eu citar aqui que há 50 anos atrás o ser humano colocou os pés na Lua, que foi o ponto mais longe até agora que a nossa espécie conseguiu chegar. Até hoje, 12 indivíduos da espécie Homo sapiens já estiveram no satélite natural do planeta Terra. Mas teve uma outra espécie de hominídeo que não chegou até a Lua, mas foi bem longe também. Alguns anos antes das missões Apollo, 2 chimpanzés camaronenses, possivelmente da subespécie Velerosos, foram mandados para o espaço pela NASA. Han, em um voo suborbital, e Enos, que chegou a dar 2 voltas na órbita terrestre. Foi uma tremenda sacanagem com os bichos? Na minha opinião foi, mas ambos voltaram com vida, viveram normalmente depois disso e foram enterrados no Hall da Fama Internacional do Espaço. E por fim, de 30 anos atrás até hoje, grandes ondas migratórias após o fim da Guerra Fria, saídas da África, tanto subsaariana quanto do Maghreb, do subcontinente indiano e do Oriente Médio, especialmente para as metrópoles das antigas colônias, principalmente na Europa, mas também os Estados Unidos recebem enormes ondas migratórias dessas mesmas regiões citadas e também da América Latina. Milhares de pessoas, principalmente vindas do México, da Colômbia e do Brasil também. Nós fazemos parte da migração em massa para os Estados Unidos. Em menor escala, o mesmo fenômeno também acontece em países como Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Preciso destacar aqui os chineses, que hoje estão presentes em praticamente todos os países do mundo, em muitos deles com populações expressivas. Com a facilidade de transporte e as economias globalizadas, você tem nascidos e descendentes de quase todos os povos distribuídos em praticamente todos os países. E é a primeira vez que isso acontece na história. As populações indígenas americanas remanescentes estão concentradas em proporções mais altas, ou menos baixas, digamos assim, só nas regiões andina e amazônica, em parte do istmo da América Central e do México, bem como em regiões muito para o norte do Canadá, Alasca, Groenlândia, onde os europeus não tiveram muito interesse de morar. Algumas populações nativas ao redor do mundo estão se recuperando, como por exemplo na Austrália, no Brasil, nos Estados Unidos, entre outros, ainda que boa parte das etnias, línguas e costumes tenha sido extinta ou esteja em franca redução. Na África, o continente mãe, salvo pela África do Sul, não houve uma quantidade expressiva de europeus vivendo na zona subsaariana, mas eles estão lá. E os chineses também. Você ainda tem algumas populações caçadoras-coletoras, ou principalmente caçadoras-coletoras ao redor do mundo, em todos os continentes, menos na Europa. Mas elas são muito poucas e a tendência é que elas desapareçam. Nessa situação, vale destacar justamente a dos povos Khoisan, que depois das perseguições que sofreram principalmente na mão dos caucasianos, hoje já estão quase todos sedentarizados. E apenas uma pequena parcela desses povos, pertencentes à linhagem mais antiga de seres humanos modernos, ainda são caçadores-coletores nômades, que é o estilo de vida mais antigo da nossa espécie, preservado ali, no deserto do Kalahari, por provavelmente mais de 100 mil anos. Antes até do começo da última glaciação, quando ainda existiam outras espécies de humanos vivendo no planeta. Você aí que fala em tradição, em família, etc., se você quer ser o tradicional raiz e não o tradicional Nutella, devia se espelhar nos Khoisan.
Nesse período curto de 30 anos, a população humana cresceu em quase 3 bilhões de pessoas, saltando de 5 para 7,7 bilhões. Desses 7,7, 4 bilhões e meio vivem na Ásia. A vasta maioria concentrada na Índia, na China e no Sudeste Asiático. Você tem mais pessoas vivendo dentro desse círculo aqui do que fora dele. 1,3 bilhão vivem na África, com o Egito e África do Sul puxando o trenzinho, 750 milhões na Europa, 360 milhões somando Estados Unidos e Canadá, 650 milhões na América Latina e Caribe e 42 milhões na Oceania. E hoje você tem uma população rotativa de 5 mil pessoas que vive na Antártica, pelo menos no verão, e 1.000 pessoas no inverno. Vale lembrar que, apesar de toda essa jornada, as populações humanas são geneticamente muito parecidas, sendo que é dentro da África que existe a maior diversidade genética de humanos hoje em dia. A nossa espécie teve muito mais tempo para seleção natural e deriva genética e mutações acontecerem lá. E tudo isso porque nós surgimos há muito menos tempo do que os outros hominídeos, e a gente passou por vários efeitos gargalo, com redução muito grande da população durante todo esse tempo. Para vocês terem uma noção, as diferenças genéticas entre o chimpanzé Elliot, o Pantroglodites ellioti, e o chimpanzé Verus, que são populações extremamente próximas, são duas subespécies muito próximas, essa diferença é maior do que a que existe dentro da humanidade inteira. E o mesmo vale se você comparar subespécies de gorilas e orangotangos com a humanidade. Um sueco pode ser mais parecido geneticamente com um sudanês do que com outro sueco. A gente costuma focar apenas naqueles poucos polimorfismos genéticos, que na verdade são menos de 15%, que caracterizam a cor de pele, tipo de cabelo, traços faciais, e a gente esquece dos milhares de outros polimorfismos que não caracterizam essas diferenças. E isso faz com que a maior parte dos geneticistas afirmem que nós, seres humanos, basicamente não somos todos iguais. Nós somos igualmente diferentes. E aqui eu preciso repetir como é legal e como é importante que a gente tenha um laboratório brasileiro fazendo esses testes de ancestralidade, como a Genera, para ajudar nós brasileiros a descobrir o nosso passado. E para concluir, eu preciso dizer que o aumento da população humana coincide com a redução abrupta da população dos demais hominídeos, seja por caça, seja por perda de habitats. Então, algumas espécies chegaram a ter a redução de até 80% da sua população em relação a 30 anos atrás. O nosso gargalo evolutivo foi há 75 mil anos. O gargalo evolutivo dos outros hominídeos está sendo agora. A população de orangotangos está em franca redução. Há uma estimativa de que o pongo pigmeus, o orangotango de Bornéu, possa ter até 104 mil indivíduos hoje na natureza. Só que essa conta, apesar de ser recente, ela leva em consideração uma cobertura vegetal de alguns anos atrás. Então esse número pode ser irreal e provavelmente ele é muito menor. E o cálculo mais aproximado, se você dividir entre as 3 subespécies do orangotango de Bornéu, é que seja algo em torno de 55 a 57 mil indivíduos. Sendo que o pongo pigmeu Wurmbe, que é aquele do sul de Bornéu, é o mais numeroso, soma entre 35 mil e talvez até 65 mil indivíduos. O pongo pigmeus Mório, que é da região nordeste de Bornéu, soma em torno de 17 mil indivíduos. E o mais raro de todos, que é o pongo pigmeus pigmeus, que é o do noroeste, tem apenas 1.500 e no máximo 2.000 indivíduos na natureza. Somado com o pongo abele, que é a espécie do norte de Sumatra, que tem apenas 7.500 indivíduos na natureza, e o pongo tapanuliense, que é aquele do sul do Monte Toba, que tem apenas 800 indivíduos, o que faz dele a espécie de hominídeo mais rara do mundo. Somando tudo isso, a gente tem em torno de 70 mil indivíduos na natureza. Pode ser que sejam 112 mil? Pode ser, mas isso é muito pouco provável. Você também tem em torno de 1.650 orangotangos vivendo em cativeiro hoje no mundo, em santuários e zoológicos, especialmente naquela região da Ásia, Malásia e Indonésia, mas também na Inglaterra e na Flórida, nos Estados Unidos. Infelizmente, eu não consegui achar os números de espécies de orangotangos em cativeiro. Eu não sei quantos deles são pongo pigmeus, quantos deles são pongo abele, mas provavelmente nenhum deles é o pongo tapanuliensis. Na natureza, você tem aproximadamente 100 mil gorilas da planície do oeste, 250 gorilas do rio Cross, 5 mil gorilas da planície do leste e apenas 880 gorilas da montanha. A gente estima uma população de 4 mil gorilas da planície do oeste e 24 gorilas da planície do leste vivendo em zoológicos ao redor
redor do mundo, não tem nenhum gorila das montanhas em zoológico e possivelmente a gente tenha menos de 10 gorilas do Rio Cross em zoológico. E você tem só 78 gorilas em santuários que estão especialmente na República Democrática do Congo e alguns nos Estados Unidos. Existem menos de 500 mil chimpanzés em liberdade hoje, sendo menos de 10 mil do Pantroglodites ellioti, possivelmente 250 mil do Schweinfurt, 150 mil do Troglodites troglodites e não mais do que 50 mil, na verdade, possivelmente muito menos, do Pantroglodites verus, que é exatamente o grupo que já está no Paleolítico. Em zoológicos ao redor do mundo, estima-se 1.500 indivíduos de chimpanzés e em santuários ao redor do mundo, em torno de 1.700 indivíduos, espalhados principalmente também nos Estados Unidos e na Bacia do Congo. E você ainda tem em torno de 1.200 a 1.300 chimpanzés, pelo menos em dados de 2008, que ainda são usados em testes científicos em laboratório. Testes esses que são só permitidos nos Estados Unidos e no Gabão. E dessa população aí de 1.200, 1.300, está praticamente tudo nos Estados Unidos. A população de bonobos, aquela outra espécie do gênero Pan, reduziu em 55% de 2003 a 2015, ou seja, em 12 anos, e estima-se entre 30 e 50 mil indivíduos na natureza. Não mais do que 200 em zoológicos, especialmente nos Estados Unidos e Europa, e só 55 bonobos em santuários, que estão todos na República Democrática do Congo. Todos os hominídeos não humanos somados hoje não dão 800 mil indivíduos. Na verdade, dificilmente chega a 740 mil indivíduos. Mil, não milhão. A gente está falando de menos de 1 milhão, mesmo somados todos que vivem em cativeiro. E o ser humano chegando aí em 8 bilhões. E parabéns a quem chegou até aqui. Esse foi o resumo do resumo do resumo do que a gente sabe da jornada dos hominídeos nesse pequeno planetinha azul girando ao redor do Sol. Além da Genera, eu também contei com o apoio fundamental da geneticista e pesquisadora Kelly Nunes, da USP, e do professor Mark Huber, lá da Universidade de Ohio, biólogo também e paleoantropólogo, que revisaram este roteiro para mim. Quem me ajudou também foi o jornalista de ciência, tradutor e escritor Reinaldo Lopes, querido amigo e que escreveu comigo o livro Darwin Sem Frescura. A edição extraordinária presente neste vídeo aqui foi graças ao meu grande amigo Johnny Paul, do canal The Mingau. É um cara que vale muito a pena vocês acompanharem, então deem uma clicada aqui no canal do Mingau para vocês verem mais coisas sobre biologia, sobre paleontologia e outros assuntos correlatos, sempre com uma edição extraordinária e excelentes ilustrações que ele mesmo faz. Eu espero que vocês tenham gostado de tudo isso que eu falei e que, sabendo dessas coisas todas que eu expliquei, talvez a gente consiga, sei lá, dar mais valor ao que a gente tem, reduzir os nossos preconceitos, tá certo? É isso. Um abraço a todos vocês e falou!